Avisar, eu falo aqui, vocês pegam e me mandam mensagem pra saber. E eu sou péssima, eu não sou tão grossa quanto parece, é porque eu não dou conta. Esses dias eu tava mostrando a menina da introdução à reabilitação. Tem dia que é tanta mensagem, e não é porque eu sou, é porque assim, tem muito aluno, etc e tal. Então, o negócio rende, e aí a gente não dá conta de responder, não, gente. Sai do controle. Professora Maísa, Oi, bom dia, tudo bem? bom dia, tô bem, você? Bem, graças a Deus. Deixa eu te falar, eu não tô. Como que eu vou fazer para anexar essa tarefa para enviar para você? Você vai mandar no Classroom, normal. Eu não. Lá só tá a sua matéria de introdução de reabilitação oral, de dentística, eu não consegui entrar. Como que eu faço? Você tá matriculada nas duas? Ah, tá. Não, então vou procurar aqui. Então Obrigada. tá bom, de nada. Gente, então, só lembrando, então, isso que foi boa a pergunta da Isabela agora, é o que a gente sempre fez, tá? Lá na primeira aula eu mandei o link do Classroom para vocês entrarem. Depois, começaram a me pedir, eu mandei o código, tá lá. Pode entrar normal, é igualzinho era no semestre passado. Vocês entram e postam lá, tá? Por quê? Porque aquele AVA, cá entre nós, eu não vou fazer, desculpem, uma palavra cruzada para vocês fazerem, porque não dou conta. Sinceramente. Então, assim, não é por eu não dar conta de não dar conta, não ser capaz, é porque pra mim é um trem meio. Enfim, cada um, lógico, né? Tem todo o sistema de aprendizado, etc. Mas a gente consegue aproveitar bem mais fazendo coisas mais consistentes, tá bom? Pois é. De qualquer forma, a gente tem que alimentar o AVA, Gabriele, porque lá é a plataforma oficial, né? Então, vou ter que fazer uma coisa ou outra lá, obrigatoriamente, tá? Pra gente ter. Tem que alimentar ela, pra gente provar que tá acontecendo nas aulas. Oi. E responder sua atividade lá, e aí não tem como, quando a gente clica para responder a atividade. Não tem atividade. Ah, então Não é tem por isso. como, porque eu não coloquei nada lá de atividade, tá? No final do módulo, quando for acabar o módulo, eu vou colocar alguma, mas aí eu comunico vocês. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Que lá eu não coloquei nada de atividade desses, igual eu falei, porque esses trem aí. Eu vou ter que fazer um questionário, alguma coisa mais pra frente, pra gente passar de módulo. Mas eu não vou fazer uma palavra cruzada, esses trem, tá? É porque fica lá já. O Rodrigo já montou o Rodrigo é o cara do TI. Ele já montou um esquema lá. Aí fica lá já pré-organizado, mas eu não preenchi nem nada. Então, meninos, mas vamos focar na aula aqui agora. Então, essa é uma aula, eu mesma, assim, não é puxando sardinha, né? Porque eu acho que vocês têm o direito de gostar e de não gostar. Mas a dentística é linda. E essa aula hoje, ela é uma das aulas que eu mais gosto de dar realmente no semestre. Eu vou falar isso várias vezes para vocês, mas essa realmente é uma aula eu gosto muito, a gente dá muito ela, às vezes em curso, essas coisas, em congresso, porque é o que a gente mais faz. O especialista em dentística que mais faz, ou o que ele mais quer fazer é faceta, né? E infelizmente, ao contrário do que parece, ao contrário do que acontece, porque todo mundo se acha capaz, simplesmente sabe cimentar a faceta, aprendeu uma vez no curso e se acha capaz de fazer uma faceta. Gente, pensa no trem difícil. Sinceramente, eu também gosto muito de falar. Eu olho meus casos aí de 6 anos atrás, que eu formei, fiz um curso de facetas e tal. Já trabalhava com muita coisa de pesquisa de facetas, enfim. E eu olho meus casos 6 anos atrás, a maioria tem um ou outro, tipo, de 5 anos, 4 anos, que eu acho, nossa, que legal. Né? Totalmente legal, não mudaria nada. Lógico, são casos bem cimentados que estão indo, juro, eu nunca tive nenhuma falha de faceta até hoje. Mas assim, aprendizado é uma curva, né? A gente tem uma curva de aprendizado, graças a Deus. A gente escuta muito, fala muito que se você depois que você se formar, e hoje, como universitário, então nem se fala, mas depois que você se formar, se um ano depois, essa data do ano que vem, eu fizer tudo igual eu faço hoje, tem alguma coisa muito errada. Porque se a gente está aprendendo sempre, a gente, claro, tem que evoluir sempre. E a gente tem que saber que o que a gente vai fazer daqui a um ano vai ter várias coisas ou pequenas coisas diferentes do que a gente faz hoje. Se a gente faz tudo sempre igual, há anos, significa que a gente não está estudando, a gente não está aprendendo, porque as coisas mudam o tempo inteiro. Então, assim,
por favor, na vida de vocês, muita responsabilidade ao se comprometer a fazer que seja uma faceta, que é a coisa mais difícil que existe na vida, tá? Isso que acho que eu já contei pra vocês. Fazer uma, fazer duas é muito difícil. Fácil é fazer 10, tá? Você faz do jeito que você quer, teoricamente. Mas o povo faz umas coisas absurdas também. Mas assim, fazer duas, fazer 4, fazer 3 é muito difícil. Então, gente, respeitem essa curva de aprendizado. Eu vou falar para vocês tudo. Eu falo porque já aconteceu, eu sei, a gente sabe de tudo que acontece, a gente sabe de 90% dos dentistas práticos que tem dentro da faculdade, a gente sabe quem que é, tá? A gente comenta entre a gente. Não é falando assim, não, beleza, sabe? É só porque a gente sabe. E assim, e a gente sabe que existe, como a gente conversa, a gente sabe quem é, a gente sabe que existe. Então, assim, gente, a gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente faz. Muita, tá? Tem coisas que eu me recuso a fazer. Por exemplo, eu comecei a fazer prótese sobre implante, porque eu sei, eu já aprendi, já estudei sobre isso, mas eu não gosto, eu não tenho intimidade, não faço organicamente. Então eu não faço mais. Minha sócia faz, ela que faça, tá? Não tô falando assim, tipo, eu passo os casos para ela e é ótimo. Quando a gente trabalha com uma parceria que a gente confia, é bom. Mas é assim, igual eu tô falando, eu sou muito clínica e eu gosto muito de ensinar sobre a clínica para vocês, que eu acho que tem coisas, né, que não adianta ler no livro, que vocês não vão aprender. E a gente tem que aprender a escolher. Por exemplo, quem me conhece um pouco mais, trabalhando, sabe que eu odeio fazer a parte de harmonização. Às vezes uso uma coisa ou outra para marketing, mas nem botox eu gosto de fazer. Se precisar, assim, botox que é simples fazer botox, assim, em teoria, é outra coisa que o pessoal se subestima, mas não é uma técnica complexa. E aí, eu não gosto. Não é que eu não sei fazer, eu não gosto, não quero, não aprendi. Eu acho que assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente sabe fazer assim, não precisa nem pensar para fazer. Eu não preciso pensar, nossa, quanto tempo será que eu preciso para condicionar uma cerâmica feldspática? Ai, meu Deus, deixa eu pensar, deixa eu estudar. Não. Mas assim, essa é a Maísa, né? Não, Jameson, é só de introdução à reabilitação, é separada, cada uma é uma. Então, gente, a gente tem que saber que a gente precisa ter muita certeza daquilo que a gente está fazendo. O paciente, hoje em dia, o paciente conhece o processo assim, ó. Todo mundo tem um advogado amigo de confiança, né? Porque advogado tem mais que dentista ainda. Então a gente tem que ter cuidado, porque as coisas acontecem. Eu tenho alguns amigos que já foram processados, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema desse. Mas não é que eu não esteja suscetível, tá? Não é 100% dos meus pacientes que ficam satisfeitos. Claro que não. Ninguém consegue ser unânime, tá? Isso é muito importante que vocês saibam. Vocês vão ter discordância com o paciente, vocês vão fazer coisas para os pacientes que às vezes nem vocês vão achar bom. Até hoje eu erro, né? Claro que eu erro, sou jovem, graças a Deus. E se eu tivesse 50 anos de profissão, eu vou continuar errando com algumas coisas, tá? Então a gente tenta fazer tudo como tem que ser e mesmo assim às vezes acontecem coisas que são às vezes deslizes nossos, né? Escolhas erradas de técnica, coisas que são do tratamento que acontecem de uma forma que a gente não espera. E é saber administrar isso. Enfim, já falei o que eu preciso falar. Vamos começar a falar sobre faceta. Como eu disse, é uma aula muito bonita, tá? E vamos ver os casos que eu vou apresentar para vocês e alguns fatores específicos no uso de facetas. Como vocês sabem, minha fotinha, minha carinha aqui de amanhecida vai sumir da foto de você, da câmera de vocês, porque eu vou projetar a apresentação. Então, precisou falar comigo, abram o microfone e, se possível, esperem só um pouquinho, tá? Porque a hora que vocês abrirem o microfone, como vocês sabem, eu já começo a escutar o microfone. Aí eu dou a palavra para vocês, que é só para não interromper. Combinado? Vou projetar a tela, tá? Não esqueçam de não falar aqui, apresentar a tela. Vou colocar lá, prepara-se para a faceta. Espera aí que minha tela não está rodando. Preciso, como sempre, que alguém fale no áudio. Só se vocês estão me ouvindo. Sim, professora. Muito obrigada. Então, vamos lá, gente. Vocês vão ver, já de antemão, vou explicar uma coisa para vocês. Eu vi que nem todo mundo terminou o resumo ainda, tudo bem. Mas vocês vão ver que a técnica que eu vou apresentar para vocês, ela difere um pouquinho da técnica que o professor Baratieri explica lá.
Vou explicar como, onde, por quê e vou contar para vocês por que que a nossa técnica é essa. E até ele hoje usa essa técnica que a gente usa. Eu garanto, porque ele era coordenador da especialização nossa até pouco tempo atrás, tá? Então, vamos lá. Preparos para faceta cerâmica, gente. Gente, todo mundo hoje. Não vou falar todo mundo, não, porque graças a Deus tem umas pessoas, né, são mais centradas. Mas um número muito alto da população leiga, de forma geral, quer colocar faceta. E aí uma parte de nós pensa, que maravilha. Porque olha que engraçado. Quando eu entrei na faculdade, eu sempre gosto de contar, parecendo que eu sou velha, né? Mas quando eu entrei na faculdade, acredito em vocês. Opa. Existia ainda um comentário dentro da odontologia e dentro de áreas afins que falavam assim, que a odontologia em pouco tempo ia perder o espaço dela. Por que a odontologia ia perder o espaço dela? Porque colocaram flúor na água lá em 1980, espero que vocês saibam isso melhor do que eu. E aí a tendência é que as lesões de cárie diminuíssem cada vez mais. E aí mundo afora, países, principalmente países desenvolvidos, a gente tinha uma redução muito grande do número de pessoas, de pacientes que tinham lesão de cárie. Falava assim, ferrou a vida, né? Vai acabar a vida para odontologia, para dentista então nem se fala. Como é que quem vai restaurar dente? Porque mais uma vez, quando eu comecei a fazer Professora, licença. toda. Não está aparecendo a sua imagem aqui, a apresentação. Pra ninguém, gente? Pra mim tá. Pelo menos. Pra mim tá. Pra mim tá também. Então fecha e entra de novo. Pra mim também tá. Obrigada. também está. Obrigada. Então, gente, é o seguinte. Quando aconteceu isso, lá em meados de 2008, 2009, o povo falava assim, não dá pra fazer especialização em dentística, não. Como é que você vai fazer especialização em dentística só pra restaurar dente? E aí, de repente, hoje, com o momento que a gente vive, né? Que hoje vivemos um boom de todo mundo querer fazer tudo em odontologia estética e em estética de forma geral, né? Inclusive, tem coisas que são muito bizarras, não sei vocês o que vocês acham, mas eu quero morrer a hora que eu vejo uma mulher que ela tem a cara igual de todas as outras, mas tudo bem. Preenchida aqui, preenchida ali, enfim. Mas com o advento da odontologia estética, a dentística, ela ganhou, hoje a gente tem na especialização alunos que fizeram endodontia, que fizeram implantodontia, que fizeram as mais diversas especialidades fazendo dentística. Porque a demanda é muito alta hoje. Se nem todos os pacientes têm dinheiro para fazer um tratamento estético, verdade seja dita, quase todos têm esse anseio. E aliado a isso, a gente ainda tem o problema do bruxismo. Existem números que falam que até 80% da população hoje tem episódios frequentes de bruxismo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, se vocês não têm conhecidamente, se eu examinar a boca de todos vocês, eu vou encontrar sinais de bruxismo. Porque é o momento que vocês estão dormindo mais pesado, mesmo que tenha alguém que durma do nosso lado, é o momento que a outra pessoa também está dormindo num sono mais pesado. Então, gente, é complicado, né? Então, a demanda da dentística é muito grande hoje, tá? A gente faz placa de bruxismo. Eu faço placa. Tem uma semana que eu não faço pelo menos umas 2 placas de bruxismo, normalmente. Claro que às vezes varia, mas é muito alto, tá? E reabilitações, né? Que é, claro, todo mundo acha que vai virar especialista em dentística e vai fazer reabilitação o dia inteiro. Não é verdade, né? A gente não precisa ser hipócrita também. Eu faço muita restauração, faço raspagem hoje em dia. Então, assim, a gente tem que saber disso. Mas o que a gente tem que saber, sobretudo, é que, apesar de, na maioria das vezes, o paciente chegar na gente buscando estética, nós temos que saber, que entender que nós, além de estética, nós vamos oferecer para ele função e saúde. Não dá para oferecer só estética. Não dá para fazer essas coisas horrorosas que o povo faz, dessas lentes Mentex, sem indicação nenhuma. Não sei se vocês viram, teve um vídeo que circulou recentemente, na verdade um caso, de uma dentista lá de São Paulo, que ela, inclusive, a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética chegou a lançar uma nota, tão que foi absurdo o que ela fez, que ela começou a colocar resina, umas facetas de resina horrorosa na boca inteira do paciente, simplesmente falando que estava ganhando muito dinheiro e tal. Ela usa outros argumentos lá, mas é ridículo o sobretratamento, o tratamento desnecessário que ela faz aos pacientes, e alega que, né, se os dentistas estão reclamando é porque estão com inveja, etc.
Mas isso acontece demais. A gente não precisa ir longe, não. A gente pode ir na esquina para ver o tanto de sobretratamento que a gente vê, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer faceta, gente. Mas é muito cuidado. E aí, quando a gente fala de restauração cerâmica anterior, a primeira coisa que eu vou abrir na cabecinha de vocês é que faceta, lente de contato, laminado de porcelana, no final da história, gente, é tudo quase a mesma coisa, tá? Eu mesma eu não sou muito de usar o termo de lente de contato, porque para mim ele é muito comercial. Mas às vezes o paciente chega e eu cometo erro, eu sendo professora ainda às vezes cometo erro de comunicação, claro, a gente é, né? E às vezes eu chego e falo pro paciente, é faceta. Aí juro por Deus, 80% deles, no dia seguinte ou no mesmo dia, mandou uma mensagem para a clínica perguntando: aí a doutora colocou aqui no meu procedimento, no meu tratamento, faceta, mas eu quero fazer a lente de contato. Às vezes eu esqueci de explicar para ele, porque eu preciso explicar para ele que a lente de contato é uma faceta mais fina. Então eu vou contar isso para vocês, porque isso é uma dúvida que às vezes até vocês têm, né? E vocês vão ensinar para as pessoas próximas de vocês, tá? O termo popular é lente de contato. A gente hoje em dia é obrigado a usar. Tinha uma época que a gente na odontologia, lá para meados de 2012, 2011, tinha super preconceito. Tinha um monte de dentista. A Paula mesma, ela falava que não usava esse termo de lente de contato. Hoje em dia, se a gente for no PubMed, que é a nossa base de dados de pesquisa, lá tem artigo científico publicado em revista boa, internacional, que vem com o termo lente de contato em inglês, contact lens. Então, assim, a gente já aceita esse termo, tá? E claro que se a gente vai lembrar de lente de contato, gente, é só pensar que a lente de contato vai lembrar a lente de contato do olho. Se alguém usa lente de contato, imagina se a lente de contato de vocês fosse grossa. Pelo amor de Deus, né? Então a gente vai saber disso. Mas o que acontece? Via de regra, faceta, gente, é uma restauração que recobre a superfície vestibular de um dente anterior ou posterior, tá? Faceta é isso. Então, recobriu a superfície vestibular. Hoje em dia existem facetas que recobrem a superfície oclusal também, mas a classificação, a definição geral é essa. É uma restauração que recobre a superfície vestibular de um dente anterior ou posterior. Hoje, nós temos uma subdivisão de acordo com a espessura dessa faceta. Por quê? Porque popularizou isso e a gente usa isso. Então, eu vou falar isso para vocês agorinha. Mas guardem essa informação. Não precisam se preocupar tanto com os slides. Percebam que eu mandei os slides na aula anterior, tá em um link aí. E eu vou mandar esses aqui também, tá? Então, a gente vai poder utilizar, né, isso aí para estudar depois, tá? Então, isso é faceta. Para que a gente desgasta? Outra coisa, gente. Isso aí, eu sei que muita coisa é novidade, mas eu tenho certeza que vocês, como meus pacientes, né, que um dia leram na internet, acredito que muitos de vocês já tiveram curiosidade ou já viram em congressos, aulas, etc., que usa-se muito na internet a divulgação de preparos totalmente sem desgaste. De facetas totalmente sem desgaste. Dificilmente uma faceta de porcelana vai ser totalmente sem desgaste. De resina, sim, tá? Até eu postei um caso de que eu fiz essa semana, totalmente sem desgaste, era resina. A gente poderia acrescentar e não consegue um resultado tão legal. É um resultado que às vezes eu olho, eu sei que não tá assim, nossa, que lindo. Mas quando a gente não faz desgaste, a gente assume alguns riscos, tá? Inclusive, o primeiro dos riscos, que é de não ter espaço para o material restaurador. E aí, como não tem espaço para o material restaurador, a gente trabalha de acordo com as circunstâncias. Mas vocês, na vida é assim, na odontologia não poderia ser diferente. A gente sabe, gente, que tudo na vida a gente tem que usar a nossa balança do bom senso. Às vezes eu não posso desgastar daquele paciente porque ele me comunicou já que ele quer fazer uma faceta, que ele quer colocar um aparelho. Como que eu vou sacrificar a estrutura dental sadia para daqui a 6 meses ele falar assim, não, eu quero colocar aparelho invisível, por exemplo. Então a gente tem que ter essa consciência de fazer aquilo que é melhor para o paciente, conversando com ele, obviamente. Mas, mais uma vez, agora voltando para as facetas cerâmicas, diferentemente do que muita gente falou, usou, fez. Gente, eu já fiz. Eu gosto muito de contar. Eu tenho um amigão meu que eu fiz uma lente de contato nele, totalmente sem desgaste. Totalmente. Fui lá, era numa época, era há 5 anos atrás, e isso a gente fazia demais, tá? Os congressos, os livros, grandes professores
artigos respaldavam o no prep, né? Sem nenhum tipo de preparo. A gente usa esse termo. E aí, vamos lá fazer no prep e tal, não sei o quê. Só que aí, o que aconteceu? Vocês vão ver na medida que vai passar os slides, que quando a gente faz totalmente sem preparo, às vezes você acaba agredindo a gengiva. Por quê? Você vai estar dando um volume a mais ali naquela gengiva, que vai favorecer o acúmulo de alimento, que vai favorecer a irritação dessa gengiva, o acúmulo de biofilme. Então, hoje em dia, gente, dificilmente, se vocês forem no dentista e ele falar assim, é totalmente sem preparo, desconfiem, tá? Porque é muito difícil a gente fazer totalmente sem preparo. Eu falo muito para os meus pacientes. Vou fazer um preparo mínimo. Às vezes você nem vai ver esse preparo, mas eu vou ter uma linha definindo o término. Ali a gente vê, ó, bem ali em cima que a gente tem uma linha ali no término, tá? Essa linha é muito importante. Então, o que a gente observa? O que a gente espera para cuidar desse preparo? Primeiro, que a gente tem espaço para o material restaurador. Vocês vão ver nas fotos que eu vou mostrar para vocês como que acontece, né, esse espaço, como que tem que ser esse espaço, o que vai ajudar a gente a ver quanto tem de espaço. Conservar a estrutura dental sadia. Então, claro, a gente quer conservar a estrutura dental sadia. A gente vai conservar à medida do possível. Hoje, o termo minimamente invasivo é pouco divulgado. A gente usa muito mais, assim, ele é, claro, muito considerado, mas tem um termo que a gente gosta demais, eu, pelo menos, sou apaixonada dele, que é suficientemente invasivo. Não adianta, vocês vão ver isso na vida clínica de vocês, principalmente quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão ter tanto medo de chegar na polpa, que às vezes vocês vão deixar tecido cariado, tá? Eu, Maísa, fiz já demais isso. O paciente voltar, fazia a classe 2, aí eu acompanhava o paciente daqui 1 ano, na hora que chegava na radiografia, a classe 2 estava com lesão de cárie secundária. Eu falava, não passou fio dental, né? É mais custoso. Nem era. Com o tempo, infelizmente ou felizmente, eu descobri que muitas vezes era eu que não estava removendo o tecido cariado completamente da margem proximal. Para alguns pacientes eu tive a oportunidade de revê-los e consertar esse erro, para outros não, tá? É a vida como ela é, a vida não é fácil não, a gente quebra muita cara até aprender. Gente, preservar a saúde pulpar sempre que possível, né? Sempre que possível, a gente tem que lembrar que tem uma polpa viva, que dói, que tem sensibilidade, então cuidado. Tem que desgastar o suficiente, nem de mais nem de menos. Conservar e promover saúde dos tecidos adjacentes, é o que eu disse. Às vezes a gente desrespeita isso. E paredes planas e ângulos arredondados. Lembra quando vocês faziam restauração direta? Que as paredes, elas tinham que ser planas, os ângulos tinham que ser arredondados. Nada muda, tudo que está dentro da peça é ângulo interno, então a gente tem que ter esse cuidado. E aí vamos entender quando que a gente pode fazer faceta para qualquer pessoa. Aquele cara que chega com sorriso lindo, aquela menina que chega com sorriso lindo, aí você vai mandar faceta só porque você quer ganhar dinheiro? Pelo amor de Deus, gente. Isso aí é igual, sabe quando a mãe de vocês fala assim, devolve o troco? É isso aí, ó. Fazer faceta em paciente que não tem indicação é o troco que vocês não devolvem. Uma hora a vida cobra. Pelo amor de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com a indicação. Tem que indicar para o paciente que tem indicação mesmo. Professora, quem tem microdontia precisa fazer desgaste? Não, muitas vezes não, tá? Consegue resolver completamente sem o desgaste. Vou mostrar um caso aqui para vocês que não precisa fazer nada de desgaste, tá? Tem um caso que eu também vou mostrar aqui, um caso lindo, maravilhoso, que foi até o que eu apresentei para vocês, agora eu vou apresentar ele com mais detalhes, quando eu estava falando de cerâmica reforçada por leucita na aula passada, que ele é com mínimo de desgaste também, tá? Mas tinha uma gengiva que favorecia. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Olha lá, gente. Esse aqui tem duas indicações num caso só. Tem um dente escurecido, esse 21 aqui, possivelmente por trauma, ou mais possivelmente ainda por tratamento endodôntico. E trauma num monte de dente. Esse coitado aqui deve ter caído, batido essa boca. Então, assim, sofrido acidente, para fraturar, né, esse tanto de dente uma vez. Então, é claro, gente, aqui a gente tem um caso muito bem indicado de faceta, né? Tem que melhorar a vida dessa pessoa. Amelogênese imperfeita. A aula passada eu contei para vocês o que era amelogênese imperfeita, que é uma má formação do esmalte, né? Olha lá, aqui a gente vê bem. Geralmente ela vem nos dentes que, de acordo com o momento de formação deles, ó, se a gente vê os vizinhos,
É mais ou menos o mesmo momento de formação todos esses dentes. Por isso que todos eles estão com essa mancha. E olha lá, faltando esmalte. Amelo vem de esmalte, gênese vem de formação. Uma formação do esmalte imperfeita. Por alguma causa que dificilmente a gente vai saber exatamente qual é. Dentes escurecidos. Olha lá o tamanho da restauração. Desculpa, gente, interromper. Mas alguém tá gravando pelo computador? Era a Gleice? Na turma de vocês era a Gleice que gravava, não é? Ou na outra? Eu confundo as turmas. Ah, não, né? Maísa, Oi. sobe um pouquinho só para me terminar de copiar. Isso aqui é Belo Jeito Perfeito? Isso. Descer já. Obrigada. Nada. E olha lá, gente, dentes com Maísa, eu restaurações. tô gravando. Obrigada. Eu sou a mesma que gravei na última aula, só que eu não consegui enviar pra turma e eu enviei pra quem me pediu, entendeu? Tá Então, bom. é bom que a turma já ficou sabendo que Será que você consegue enviar pelo WhatsApp de vocês? não é muito grande. Ah, tá, entendi. Eu só consegui pelo Drive. Ah, coitada. Tem uma... No e-mail você não consegue, não? Só pelo Drive, só que não sei por que no e-mail da turma eu não tô conseguindo, só consegui individual até agora. Deixa eu te ensinar uma coisa, só que eu não sei se vai ter que colocar muito. Tem um site que chama WeTransfer. Eu vou mandar para vocês depois. Aí nele você consegue anexar, só que ia ter que colocar o e-mail de todo mundo que pedir. Vai ser mais fácil um pouquinho. Só que agora o link já tá salvo no Drive, né? Não, mas é tranquilo. No Drive é tranquilo. A questão é só que eu consegui mandar por e-mail da turma, não sei por quê. Tá, não, então tá. Mas, enfim, não sei. Então, gente, agora, também outra indicação muito boa, muito grande, né? Dentes escurecidos. E esse aqui, ó, o tamanho da restauração que tem nesse aqui, vocês conseguem ver? Ó. Então, isso aqui tá muito bem indicado também, fazer faceta. Paciente super jovem, esse cara aqui tinha 16 anos, eu acho. Até esqueci a idade dele. Dentes escurecidos, olha lá, gente, mas esse aqui, mas vai ser uma restauração horrorosa. Mas percebam que, além dessa restauração feia, ele ainda está escurecido, tá? Então, a gente tem vários problemas aqui só nesse dentinho aí. Além disso, é uma restauração gigantesca, que teve uma alteração de cor, ó. Então, a gente tem que se preocupar com ele também. Dentes, mais uma vez, com amplas restaurações. Vou mostrar esse caso para vocês. É um caso lindo, maravilhoso, tá? Essa menina é dentista. Vocês acham que é fácil tratar dentista? É difícil demais. O dentista é muito enjoado. Claro, né? Tem que ser. E vocês vão ver o caso dela, que a gente mesmo gosta muito, acha muito bonito. Olha lá, ó, um caso parecido com o da microdontia que me perguntaram. É um dente conoide, está bem conoide, né? Gente, vocês sabiam que o dente conoide, por exemplo, vocês têm um dente conoide, ó, eu contando, na hora de escolher marido e esposa. Vocês têm um dente conoide, aí vocês pegam em casa quanta pessoa tem um dente conoide. Tem uma chance muito grande do seu filho ter agenesia, tá? Porque essa é uma herança como se fosse precursora de uma agenesia de lateral. E a agenesia de lateral é uma herança precursora, digamos, da mesma família da fissura labial, lábio palatino, vocês acreditam? São heranças que têm afetam o mesmo cromossomo. Então, ó, cuidado. Estou lascada, professora. Você e seu namorado? Não, eu tenho. Ah, você tem. Então você toma muito cuidado na hora de escolher namorado. Pois é, porque realmente é uma herança que pode passar. Pode não, claro, né? Pode ser que não passe, claro. Mas tem risco. Não, eu tenho uma amiga, vou até dar nome à minha amiga, a Ana Paula Magalhães. Ela tem a genesia e o marido dela tem o dente conoide. E aí vai ser feio o filho deles, viu? Ela tem que contar muito com a sorte. Olha lá, gente. Diastemas, gente. Quando tem diastemas, pode ser que seja lindo, maravilhoso, só fazer uma facetinha, pouco preparo, fim, maravilhoso, ou pode ser que o trem seja bagunçado, tá? Nesse caso aqui, só contando para vocês, esses dois centrais estão lindos. É só pegar, fazer um arredondamento aí, moldar, preparar um pouquinho e pronto, acabou. Só que a hora que vocês olham para esse central aqui, ó, com o tempo vocês vão descobrir que isso aqui é problema. Isso aqui tem que mandar broca nessa distal aqui inteirinha, tá? Porque senão a gente não acha o eixo de inserção dessa peça. Aí dá dó. É diferentemente desse aqui, ó. Que olha aqui, que maravilha. É só pegar e vestir a facetinha aqui.
Por isso que pode, não, geralmente não tem preparo, tem o mínimo possível. Agora, isso aqui, pensa na trabalheira que dá. Isso aqui, correção de posicionamento. Gente, esse caso, eu sempre conto a história dele quando eu tô na aula. O posicionamento que a gente tinha, a alteração, era esse dentinho aqui, ó. E aí, essa menina aqui é minha amiga, amigona minha. Só que ela é uma pessoa extremamente criteriosa com a estética. Ela, pra vocês terem uma ideia, quando ela veio pra mim, ela tinha já passado por 2 cirurgias para rinoplastias e tava indo pra terceira, de tão tamanha a exigência dela. E não importa não, pra melhorar, mete a faca sem medo. E aí ela veio querendo fazer faceta nesses 10 dentes anteriores. Mas eu tinha que explicar pra ela que ela não precisava de faceta desses 10 dentes. Maísa, mas e essas estrias aí? Isso aí, gente, às vezes a gente consegue arrumar com procedimentos mais conservadores, tá? Com uma coisa que chama microabrasão, que é um desgaste superficial do esmalte, com o próprio clareamento. Só que não tinha Cristo que enfiava na cabeça dessa menina. Ela queria porque queria fazer 10 facetas. Eu falei, olha, não vai ficar bom, não precisa, não tem necessidade, vai ser sobre tratamento. Só que ela teimou tanto comigo que eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o mock-up, você vai ver como vai ficar, e depois desse mock-up a gente conversa, beleza? Beleza, fizemos assim. Quando eu fiz o mock-up dela, ela fingiu que gostou, só que eu deixei ela ir pra casa pensar. Isso ela já tinha me pago o tratamento. Depois ela voltou desesperada, chorando. Chorando mesmo, literalmente, porque ela é dessas. Chorando, porque ela tava super constrangida comigo, que ela tinha tirado as fotos, as selfies dela, de um lado e do outro, enquanto tava de mock-up, e viu que ela continuava diferente de um lado e do outro. Por quê, gente? Às vezes a pessoa chega com anseio estético pra você, que não é seu, entendeu? É um problema isso que ela está jogando em cima de você que não é seu, que você não vai consertar para ela. E aí, gente, a gente tem que entender muito bem isso, sabe? Entender para lidar com aquilo que a tentação, né, de fazer o tratamento, de ganhar o dinheiro, um dinheiro que, principalmente nesse caso, por exemplo, pensa numa amiga muito querida, é uma amiga muito querida. Se eu faço esse tratamento e depois ela fica insatisfeita, ela, com certeza, ia procurar outro profissional para substituir depois. E eu ia ficar chateada. Por quê? Porque eu tinha feito, ela procurou outro profissional, sabe? Eu ia colocar muito em xeque o meu trabalho. Então, a gente tem que ter esse cuidado de entender a indicação. Resumo da ópera. Eu fiz, depois que ela não gostou desse mock-up, que ela viu que ela não gostava do lado direito dela, que era diferente do lado esquerdo, simplesmente porque todo mundo tem o lado direito diferente do lado esquerdo. Todo mundo é assimétrico, isso é normal, tá? Uns mais, outros menos. E aí, nós fizemos faceta só nesse dente 12, tá? Que era o dente girovertido. Hoje em dia ela adora, tá? Super satisfeita. Atendi ela antes da pandemia, depois ela não quis voltar por conta da pandemia, mas atendi ela e ela é super feliz com o tratamento que a gente fez. Então, assim, a gente tem que realmente saber o que faz e como faz, tá? Esse caso aqui que eu vou apresentar para vocês é de uma outra amiga muito querida, que ela quebrou no balé. Vocês acham que é só boxe que quebra, né, dente? Ela quebrou no balé. Ela caiu, quebrou esses dentes. E aí ela tinha os dentes conoides, mas além disso, essas restaurações de resina muito grandes. E tinha uma gengiva, ó, super fina. Nós vamos conversar sobre essa gengiva, tá? Esse caso aqui, restaurações muito grandes também, isso aqui é associado ao bruxismo. Então, tem indicação? Tem, mas tem que ter cuidado na hora de restaurar um dente desse, porque tem muita coisa para fazer. Esse caso aqui, que eu acho que é o caso do irmão da Letícia, que ele vai estar mais aqui no final, que caso de diastema, também não é muito favorável, tá? Tem que desgastar um caso desse. Esse caso, que é o caso que eu falei para vocês, que é o da menina que é o mesmo que eu apresentei anteriormente, um caso praticamente sem desgaste, mas ela já tinha desgastes prévios. Então, tem que corrigir a forma? Tem, porque vocês vão ver que essa é uma menina super alta com esses dentinhos desgastados. Mas tem que ter cuidado com um caso desse, porque se essa pessoa não usa placa para reabilitar, vai ter problema depois. E aí vamos entender como que a gente prepara para vocês verem alguns casos. Gente, o preparo, a técnica dele é simples, tá? Só que a gente tem que... O que é mais difícil é, com o tempo, com a experiência, entender como que nós vamos preparar. Quando que exige esse preparo, quanto de desgaste que a gente tem que fazer, e isso é a experiência que vai nos dando, tá? Por quê? Porque não tem nada mais triste do que desgastar um dente, a hora que chega a peça, a cor não tá legal. Porque eu não desgastei o suficiente. Aí tem que desgastar mais. Tá? Isso, na verdade, a gente faz todos os dias. Ontem eu postei um caso de imunitário que eu tô fazendo.
fazendo com o laboratório, é muito difícil acertar só um. E ele já veio 2 vezes do laboratório. Ontem, antes de chegar, meu técnico falou assim, ó, doutora, se não der certo, você vai ter que desgastar mais. Aí sabe o que tem que fazer? Tudo de novo. Não deu certo, é arregaçar as mangas, preparar de novo, moldar de novo, mandar pro laboratório de novo para ele começar de novo. E isso é fazer odontologia estética, tá? Não é só essa maravilha de Lego que o povo coloca na internet, não. Vocês acharem que é só esse Lego aí que o povo faz, vocês vão fazer casos meia boca. E não dá pra viver de odontologia de caso meia boca. Dá, porque o povo ganha dinheiro também. Mas eu imagino como é que a pessoa tem realização profissional fazendo um caso que você nem arrepia, porque eu arrepio quando a casa é bonita demais. Eu olho e falo assim, puta que pariu, que negócio bonito. E não é só meu, não, de qualquer pessoa que eu olhar, eu realmente sinto isso. E eu espero que vocês sintam, porque é bom demais. E olha lá, gente, preparo convencional para faceta. Como que a gente faz? Primeira coisa, tem uns slides aqui pra frente que estão um pouquinho desconfigurados. Eu vi ontem à noite, mas eu confesso que eu não tava muito conseguindo mexer nisso aí. Mas não vai atrapalhar pra vocês verem, não. A profundidade, como que a gente começa? A gente começa, gente, fazendo um sulco, percebam que fazendo um sulco, lá na cervical, bem próximo da gengiva. Nós vamos ter laboratório disso, obviamente. Nosso primeiro laboratório vai ser desse preparo para faceta. E aí, gente, nós vamos entrar, pelo amor de Deus, não é a broca inteira. Porque vocês entram com essa broca inteira, acabou, desgastou tudo, tá? A gente vai entrar sempre apoiando na haste dela, tá? Por quê? Porque é só a bolinha dela que corta. Aqui, ó, é ácido inox. Aqui não, eu acho que é ácido inox. Então, não corta, tá? Então, a gente vai fazer esse sulco. Olha como que ele fica. Aqui, ó. De mesial para distal. Ou de distal para mesial, né? Mas geralmente mesial para distal. Simplesmente delimitando aqui a minha região cervical. Com a broca 10, 14, de haste curta ou haste longa, é mais fácil nos incisivos centrais fazer com haste longa. E vamos fazer esse sulco. Nossa, mas sério mesmo? Sério mesmo. Ah, mentira, mas todo mundo faz? Quem trabalha direito faz. Eu sempre faço, até hoje, todo mundo, LED faz. Todo mundo faz porque a gente precisa ter uma delimitação da quantidade de preparo. Oh, meu Deus. A gente tem que ter uma delimitação da quantidade de preparo. Então, eu vou ensinar para vocês como é que faz lá no laboratório, para vocês entrarem só um pouquinho, para não perder a profundidade desse preparo, né? Que senão vocês vão entrar demais. Então, faz lá no sulco cervical, tá? Simples, simples. Esse primeiro passo é muito simples. Depois disso, gente, vocês vão puxar para proximal. Quem já terminou o resumo viu que ele faz isso, tá? Ele faz o sulco e puxa para proximal. Percebam que vocês não vão até lá muito na proximal, não. Só delimita, chegando o mais próximo possível. Vocês vão fazer isso protegendo o dente vizinho, porque a mãozinha ela ainda não tem tanta coordenação. Então, a gente protege com matriz e faz. E ainda, muitas vezes, a gente faz esse da incisal. Eu, Maísa, não costumo fazer esse da incisal, não, tá? Mas é uma opção para vocês verem a quantidade de preparo. Depois disso, olha lá, fizemos tudo. Depois disso, hoje, gente, vou mostrar para vocês vão ver para quem já fez. Oi, pode falar. Maísa, vai um pouquinho devagar, porque eu não tô conseguindo anotar. Tá bom, beleza, vou falar mais devagar. Pode pedir, tá? Se tiver como voltar só o slide de cima para eu terminar de anotar. Tá bom. Só que, igual eu falei, não preocupa, preocupa mais em anotar o que eu falo, porque isso aí eu vou mandar o slide para vocês depois, tá? Mas não, tá aí. Ok. Obrigada. De nada. Então, gente, já vou adiantando. Vocês vão ver no próximo slide que a gente faz sulcos horizontais. Vocês vão aprender a técnica do sulco horizontal. Mas no livro que vocês viram, vocês vão ver que lá no livro eles vão ensinar a técnica do sulco vertical. Professora, tem diferença? Hoje em dia a gente usa mais o sulco horizontal, tá? Deixa eu passar aqui só para vocês verem, ó. Deixa até um pedacinho lá. Esses 2 sulcos na horizontal. Por quê? Porque a gente viu que na hora de preparar esses sucos horizontais, eles marcam menos o dente, eles dão uma referência melhor. Hoje em dia tem até, para quem já viu na internet, tem até umas brocas que já tem esses 3 níveis de corte, tá?
Então, elas são importantes, tá? Esses sucos são importantes. Hoje, a gente preconiza fazer essa técnica horizontal. Não significa que não exista a técnica vertical. Como eu disse para vocês, vocês fizeram um resumo do livro do professor Baratieri. E a gente, né, quando eu entrei na especialização, ele que era o coordenador da especialização aqui. Então, eu sei que, apesar daquele livro dele ainda estar técnica vertical, hoje, inclusive, ele faz técnica horizontal, tá? Que é essa técnica aqui, que do mesmo jeito que a gente passa uma broquinha lá na incisal, nós vamos passar a broquinha aqui na horizontal, tá? Aqui, 2 sulcos ou 3, de acordo com os terços. Terço cervical, terço médio, terço incisal. Quanto da broca nós vamos entrar? O mesmo tanto que entrou lá no sulco cervical. Vocês vão ver mais casos. Nos casos vai ficar ainda mais claro isso para vocês, tá? Então, olha lá o que a gente faz, ó. Passa essa broca, do mesmo jeito que passou lá no cervical, passa nessas linhas vermelhas aí. E depois que fez isso, gente, a gente vai pegar uma broca 21,35 e vai unir esses sulcos. Mas é como assim unir? Unindo, tá? Vai ligar esses sulcos respeitando a linha máxima que a gente tem. Mas sobre a técnica, gente, vocês, claro, precisam aprender, mas eu tenho certeza que vocês vão aprender melhor quando a gente estiver lá no laboratório, tá? Quero que vocês entendam na aula de hoje muito mais as indicações do que a técnica em si. Porque a técnica nós vamos ver como que faz, tenho certeza que vai abrir na cabeça de vocês, mas lá no laboratório, com certeza, vocês vão entender de uma forma mais evidente. Então, olha lá. Broquinha inclinada e uma coisa muito importante. Vocês conseguem ver que da primeira para a terceira foto, minha broca está inclinada em angulações diferentes? É porque os terços cervical, médio e incisal, eles também têm inclinações diferentes. Então, eu tenho que acompanhar essa minha inclinação. Por quê? Porque senão o dente fica chapado, sem inclinação nenhuma. Não é o que eu quero. Eu quero uma peça que tenha uma espessura contínua em todos os terços. Isso é muito importante para não ter concentração de força em nenhum ponto, tá? Então, eu vou inclinar minha broca quando eu estiver fazendo o meu desgaste de acordo com o terço que eu estiver. Tudo bem, gente? E olha lá. Depois que eu uni com a minha broca troncocônica, eu tenho um preparo semelhante a esse. Então, eu tenho um preparo, que é um dente reduzido. Então, eu não posso, de repente, mudar completamente a forma do dente. Eu tenho um dente, só que um dente reduzido. Isso aqui, gente, a gente faz, tá? São guias de desgaste. Antes de a gente começar a desgastar, a gente vai lá, molda ou o dente encerado, o modelinho que eu tenho, tá? Vocês vão ver mais ou menos como é que isso funciona, para eu ter uma espessura contínua, tá? Por quê? Porque se eu tenho, como eu disse para vocês, se eu tenho a cerâmica concentrando forças em alguma região, isso é problema. E aí, olha lá, mas olha o tanto de esmalte que eu tenho nas margens ainda. Vocês acham que vai ficar bonito se eu fizer uma faceta e deixar esse tanto de esmalte aqui? Claro que não. Se eu faço uma faceta, gente, e eu deixo esse tanto de esmalte remanescente aqui, a hora que o meu paciente virar de lado, todo mundo vai ver essa linha divisória. Então, eu tenho que fazer manobras que vão desgastar essa parte. O que eu faço, então? Coloco uma matriz metálica para proteção. E com essa broquinha 21,35, eu tenho que chegar meu término até o mais próximo do dente vizinho possível. A gente fala que aí a gente mascara uma área que a gente chama de visibilidade dinâmica. Por que visibilidade dinâmica? O nome já fala, visibilidade dinâmica. Você só vê quando está movimentando, tá? Então, eu preciso levar o mais próximo da proximal possível para que, quando eu vire meu paciente de lado, como que a gente avalia essa área? Olhando meu paciente de lado, tá? Porque eu preciso ir pedindo para ele movimentar 45 graus até chegar em 90, para que eu consiga realmente ver meu paciente de lado, para ver se, quando eu olhar lá no cantinho, se eu não estou vendo aquele término escurecido do dente dele. Então, eu inclino a broca e levo lá no canto. Percebam a diferença quando a gente está vendo aqui e quando a gente viu aqui, nessa situação anterior.
onde a gente ainda tem esse remanescente de esmalte aqui, tá? Então, olha lá, ó, levei minha broquinha até no cantinho, tá na minha área de visibilidade dinâmica, pronto. Consegui levar meu término até lá. Depois, a gente pode ainda utilizar, quem acerta qual que é esse instrumento aqui, hein? Quem lembra? Recortador de margem gengival? Parabéns. Se valer esse ponto, vale meio ponto. É um recortador de margem gengival. A gente tá na margem gengival. E tá tirando os excessos aí, pra não ficar esmalte sem suporte, tá? É uma coisa que a gente faz. A gente usa esses recortadores pra sempre, tá? Não é só lá, porque tem uns materiais que vocês usam para amálgama, né? Que vocês usam, acho que nunca mais vão usar na vida. Mas usa sim, tá bom? E aqui, isso aqui a gente não usa não, tá? Esse negócio aqui, isso aqui já é demodê, tá fora de moda. Mas a gente leva até lá na cervical, sendo que o preparo para faceta, para quem por acaso, ou eu não sei se vocês têm algum técnico, algum protético, ou se tem experiência, já sempre tem, né? Todas as turmas têm alguém que tem essa experiência. Mas hoje, para preparo para faceta, se não tiver dente, se o dente não for escurecido, gente, não tem por que levar debaixo da gengiva. Nossos preparos, olha que legal, são todos na linha da gengiva. Então, ou são supragengivais, ou são, no máximo, na linha da gengiva. Por que isso, professora? Para não agredir a gengiva. A gente sabe que a gente tem que amar a nossa gengiva bonitinha lá, para a gente ter um resultado legal. E olha lá, olhando por todos os ângulos, qual que é a característica do meu preparo? Ainda tem mais um detalhezinho para fazer nessa faceta. Mas percebam que quando a gente olha, se a gente pegar o espelhinho, claro que essa visão aqui a gente só consegue com o espelho, tá? Porque você não vai botar seu paciente de cabeça para baixo. A gente consegue ver, né, um término, a gente consegue ver que não está escondido pela gengiva. Então, eu tenho uma linha de término, uma espessura interessante. Aqui na proximal, do mesmo jeito. Ó, eu não vou virar de lado e tá vendo esse excesso, esse resto de esmalte. A gente realmente consegue mascarar bem isso aqui, tá? E olha lá a diferença. Vou colocar aqui, depois eu vou voltar naquela imagem lá de trás. Quando a gente olha agora, a gente não tem aquele monte de esmalte. Vou voltar lá só para vocês verem a situação antes desse desgaste. Olha como era. A gente tinha um monte de esmalte aqui que o paciente ia ver, que outras pessoas iriam ver. E aqui a gente não tem. Significa que a gente não vai ver mais aquela linha de término que separa dente da faceta. Então, olha lá. A gente tem essa situação. Faceta recobre todo o nosso dente. Mas, Maísa, tô vendo aqui que nesse caso aqui, a gente tem a incisal ainda para mexer. E aí, nós temos dois tipos de preparos diferentes. Um tipo de preparo que eu faria o quê? Eu deixaria o dente desse jeito que tá e ia mandar para fazer a faceta. Só que hoje, o que a gente vê? Quando a gente percebe que nesse segundo caso, vestiu, digamos assim, né? Ele abraçou toda a minha incisal. Os estudos mostraram que quando a gente faz esse tipo de preparo aqui, que a gente tem uma espessura maior da cerâmica, a gente tem um reforço maior na incisal. Então, sempre, a última coisa que a gente vai fazer no nosso preparo é pegar uma broquinha, 21,35 mais uma vez, e vamos fazer um corte reto na minha incisal, para eu conseguir uma restauração com essa característica aqui. Uma característica de término em 90 graus. Olha lá o que eu tenho, ó. Um término em 90 graus na incisal, para eu ter uma restauração que proteja bastante. Que a gente tenha uma situação bem interessante do ponto de vista biomecânico. E aí, como que eu faço isso? Do mesmo jeito que eu fiz antes, eu faço sulcos com a minha 21,35 e corto. Desculpa para quem tá copiando, né? Eu passei aqui correndo, voltei. Oi. Professora, sempre arredondando? Não, então, só os ângulos que vão ficar sempre arredondados, tá? Aí, você faz e aí depois vai vir com a... Sabe aquele Soflex? Sim. Aquele disquinho de lixa? Aí, com ele, a gente arredonda. Por quê? Porque lembra das restaurações diretas? Que os ângulos internos lá dentro tinham que ser arredondados? Sim. Tudo isso aí é ângulo interno de restauração. Então, a gente sempre arredonda, tá? Para não ter concentração de força, tá bom? Perfeito. Obrigada.
E olha lá. Professora, Oi. lá no livro do Baratielli, fala Ah. que durante a preparação do dente que vai receber a faceta, Ah. o desgaste nas regiões proximais, ele tem que manter o dente natural. Ainda permanece isso ou é igual a dos sulcos horizontais? Não, permanece, exatamente. Tá vendo essa imagem? Tá vendo essa imagem aqui, ó? Que quando você deixa a proximal, você mantém a estrutura dental? Idealmente, a gente vai fazer isso, tá? O que ele tá falando? Para não romper, tá? Porque às vezes, eu vou tomar a liberdade de fazer uma coisa aqui, só para vocês entenderem. Às vezes, a gente precisa romper, tá? Vou mostrar um preparo que eu fiz ontem. Vocês vão ter... Eu acho que vou ter que fechar só um pouquinho aqui pra... Peraí. Olha aqui, eu fiz esse preparo ontem, tá? A foto é qualquer uma só para vocês entenderem. Só quero mostrar para vocês aqui. Olha aqui. Inicialmente, nesse preparo, eu não tinha rompido, tá vendo aqui? Esse aqui é o lado dele. Só que aí o técnico me mandou uma mensagem pedindo para romper depois, quando eu repreparei. Por que que eu rompi? Tá? Consegue ver que aqui tá rompendo? Ó. Sim, consigo. Por que que a gente rompeu? A gente só rompeu aqui porque depois que a gente preparou, que ele fez lá a peça, a gente tinha a oportunidade de repetir a peça, e aí a gente viu que a linha média da paciente estava um pouco desviada. Aí a gente rompeu. Mas preferencialmente a gente faz isso, ó. A gente não rompe, tá? É isso que a gente faz historicamente, normalmente. Deixa eu ver esse caso. Antes eu acho que eu mandei direto pro laboratório dele. Não, tá aqui. Antes dele me solicitar isso. Tá vendo, gente? A gente conversa com o técnico, é uma documentação super detalhada que a gente tem que fazer, tá? Essa paciente, eu cheguei aí no laboratório com ele pra gente... Olha lá, ó. Esse foi o primeiro preparo que eu fiz. E percebam que o que eu tô falando pra vocês, o que eu faço, o que a gente faz é exatamente o que eu tô ensinando pra vocês. Tá vendo? Então, aqui a gente tem exatamente o que eu mostrei. Então, é um preparo que vai até a proximal, que a gente tem que mascarar aqui a proximal, tá? Pra gente conseguir levar. Professora, Oi. eu tô com uma dúvida. Lá no livro, quando eu tava fazendo um resumo, tem uma parte lá de provisórios. Aí, nem sempre é necessário fazer provisórios, por conta da quantidade de desgaste que você tem que fazer. Às vezes não há necessidade de tanto desgaste. Isso. É isso? Isso, E outras tá? vezes tem que ter o provisório por conta de ter tido muito desgaste, ou de do paciente não ter tanta estrutura, né? Isso, exatamente. Entendi, Gente, obrigada. de nada. Mas é exatamente isso, tá? Só porque eu abri aqui, eu vou mostrar pra vocês vão ver isso, mas é só pra vocês entenderem que a vida é exatamente como a gente ensina pra vocês. Vou mostrar esse planejamento de uma paciente rapidinho, eu sei que tô até interrompendo lá a parte do preparo, mas é que a gente já finalizou, já que eu já abri o WhatsApp aqui, só pra vocês entenderem. Olha isso aqui, quando a gente vai fazer uma reabilitação, a fotografia é muito importante, a gente precisa da fotografia para comunicar o nosso técnico direitinho, porque ele não tá vendo, tá? Então, a gente tira e manda fotografias muito detalhadas para que ele, ó, fiz o mock-up, eu já mando para ele entender como é que tá. Fez os preparos, olha que legal aqui, ó, Bruno, que você tinha acabado de falar, Bruna, não foi? Que a gente tinha acabado de falar. Esse caso aqui, ó, a paciente pós-preparo. Foi uma paciente pós-preparo, eram 10 facetas, aí eu preparei, mandei para ele aqui, ó, ângulos arredondados, mascaramento, tá? Uma paciente dessa, ela precisa de provisório, porque tem alguns dentes que a gente precisa desgastar mais, por motivos específicos. Mas olha aqui, teve dente do lado de cá que não desgastou praticamente nada. Ó o canino, tá praticamente íntegro. Se fosse só por esses caninos, a gente não precisava nem de provisório, tá? Mas um ou outro a gente precisa. Então, gente, para vocês entenderem o que acontece. Isso aqui é a realidade nossa, é do trabalho de dia a dia, tá? Isso aqui é... Opa. Cancela. Mas só para vocês entenderem, é porque eu gosto de mostrar para vocês que às vezes vocês acham assim, ah, não, isso aqui não faz na vida não, dia a dia não. Quem mexe com odontologia estética tem que fazer isso todo dia, tá? Mas bora lá. Então, desgastou, foi o que vocês já viram. A gente tem um termo de preparo sim.
Depois disso, é só fazer o acabamento. Esse chanfrozinho que ele faz aqui, a gente chama de chanfro, tá? Essa voltinha que ele faz aqui, hoje em dia a gente nem faz sempre, não. Mas tem que dar o acabamento com o kitzinho vermelho e amarelo que vocês têm. Primeiro com broca, tá? Refina bem com broca, deixa lisinho. Mas aqui frescura é essa? Por que tem que deixar lisinho? Pra ficar bonito na foto? Não, gente. É porque na hora da moldagem, copia-se melhor se o dente estiver bem liso, tá? Então a gente faz o polimento, geralmente com esses discos de todas as cores. Eu acho que vocês só tem o mais grosso, né? Mas eu gosto muito de todos eles. Hoje em dia eu não vivo sem as 4 cores. E aí a gente faz o polimento e deixa lisinho, borrachinha, tudo para deixar o mais liso possível. E aí olha que lindo, a hora que a gente põe as guias, ó, espaço para restauração, é tudo que a gente quer na vida. Olha lá, como alguém me perguntou, desculpa, quem me perguntou sobre a preservação, ó, dentes preservados, ponto de contato. Joyce, obrigada. Então, sempre que possível, a gente preservar esse ponto de contato. Mas, mais uma vez, gente, odontologia, vida é isso, né? Cada caso é um caso. E olha que lindo aqui quando a gente vê a espessura da cerâmica, quando ela vier, vai estar praticamente igual lá da cervical até a incisal. Claro que geralmente um pouquinho é maior na incisal, isso é sempre assim, tá? Mas a gente precisa de uma espessura contínua. Se a gente não faz essas guias, às vezes a gente chega de qualquer jeito. E aí, cenas para os próximos capítulos, que isso aqui é moldagem, tá? Então vai moldar e depois vai cimentar a facetinha, tá bom? Isso aí é a vida de todos os dias. E aí, gente, a gente tem que entender por que os preparos têm sido mais conservadores, né? O que nos garante isso e como que a gente vai escolher quem que vai preparar mais, quem que vai preparar menos. Algumas coisas são óbvias. Por exemplo, cor. Claro que se tiver um dente muito escuro, tem que desgastar muito mais. Mas a gente vai entender uns princípios para isso. Aquele dente que eu mostrei para vocês, por que eu desgastei daquele tanto? Porque aquele dente daquela menina era super escurecido, tá? Aquele primeiro que eu mostrei, né? Que mostrei só a foto. E olha lá. Então, gente, o que garante pra gente fazer preparos mais conservadores? Como os cimentos, os sistemas adesivos hoje são excelentes e a gente tem uma adesão muito forte, eu consigo fazer preparos que não precisa romper a proximal, que eu não preciso desgastar em excesso, que eu não preciso do imbricamento mecânico para grudar esse trem aí, tá? Então, isso é bem interessante. Então, a porcelana vai permitir, além disso, além de eu ter os sistemas adesivos muito bons, eu ainda tenho porcelanas que podem ser fabricadas em pequenas espessuras. Aula passada, nós falamos só sobre sistemas cerâmicos e outros materiais restauradores indiretos. Mas dentro dos sistemas cerâmicos, vocês viram que nós temos excelentes sistemas cerâmicos. Então, esses sistemas cerâmicos, hoje, eles permitem que a gente faça restaurações de 0,1, 0,2 milímetros de espessura. Gente, é muito fino, mas faz uma diferença muito grande na vida da paciente, tá? Então, a gente consegue fazer isso. E aí, como eu disse para vocês, todas as restaurações que envolvem a superfície vestibular dos dentes, a gente chamava originalmente de facetas cerâmicas. Mas hoje, com o advento de restaurações muito finas, a gente faz uma certa divisão. A gente costuma chamar de faceta, via de regra, todas elas, né, de 0,3 a 1 milímetro de espessura, mas a gente divide elas entre facetas e lentes de contato. E aí, esse slide fica até meio perdido, mas só para vocês saberem que uma das características muito, muito, muito importantes dessas cerâmicas que nós discutimos na aula passada, esses materiais, é que esses materiais têm excelentes propriedades ópticas. Mas o que significa ter excelentes propriedades ópticas? Significa que é parecido com esmalte. Não adianta ter o seu trem mais bonito do mundo e ser diferente do esmalte do dente, né? Então, a cerâmica tem essa característica. É muito parecida com o esmalte. Por isso que a gente consegue fazer só um dente e o paciente conseguir ficar com ele e ficar quase imperceptível, tá? Então, a gente consegue esse benefício, né? Então, olha lá. As propriedades ópticas desses materiais, né? São que nos permitem trabalhar em pequenas espessuras. E aí vamos diferenciar facetas com lentes de contato.
Essas fotos, tem umas fotos lindas. Essa, foram todas tiradas pelo Guido. Não sei se vocês conheceram a história do Guido. Guido era um colega nosso, trabalhou com nós na equipe e infelizmente faleceu há 2 anos atrás. Ele tinha câncer, enfim, mas é porque toda vez que eu vejo essas fotos eu me lembro e gosto de lembrar do quão bom fotógrafo ele era. E olha lá, lentes de contato e facetas. Então, o que diferencia? Obviamente, gente, que lentes de contato tem esse nome porque lembram as lentes de contato oftalmológicas. E ao lembrar as lentes de contato oftalmológicas, elas remetem a pequena espessura. Então, as lentes de contato, via de regra, são restaurações que a gente fala que tem entre 0,1 e 0,3 milímetros. Tá dando para acompanhar agora ou continua muito rápido? Eu fico tão empolgada para falar de faceta que eu acho que eu falo mais rápido. Tá um pouquinho rápido, professor. Tá bom, vou dar uma diminuída, tá? Então, gente, as lentes de contato são restaurações muito finas, tá? Até 0,3 milímetros, geralmente a gente chama de lente de contato. Essa classificação, ela muda muito. Às vezes vocês vão ler um artigo que vai falar que são de 0,2 a 0,5. Às vezes vocês vão ler um artigo que vai falar que são de 0,3 a 0,6. Então, não é uma classificação muito rígida, não. Nós preferimos utilizar essa classificação, que é da Andrea Mello, do Vitor Clavijo, nesse artigo aqui, que está referenciado, que fala que lente de contato é até 0,3, tá? Acima disso, a gente já chama de faceta. Mas, lembre-se, lentes de contato geralmente são restaurações muito finas, que são utilizadas com pouco ou nenhum desgaste, né? Lembrando que para o nenhum tem uma aspa aí, né? Mas, de forma geral, é isso. Já as facetas, olha a diferença dessa aqui, que é uma lente de contato, que por transparência a gente vê o fundo do dente, para essa aqui, que a gente já percebe que é mais opaca, né? São facetas. Tem maior espessura, e essa espessura, geralmente, vai de 0,3 até 1 milímetro, às vezes até mais, tá? Nós temos facetas aí de 1,2 milímetros, depende do posicionamento desse dente na arcada. E olha lá, esse caso é o mesmo caso da minha amiga, que eu falei pra vocês, que quebrou no balé, e que eu vou apresentar ele detalhadamente pra vocês, porque ele é muito bem documentado, tem umas fotos bonitas e é bom de entender, tá? Então, nesse caso aí, olha lá, já foi um caso que, diferentemente daquele outro, nós precisamos romper a proximal. Mas por que, Maísa? Porque ela tinha diastema, tá? Não foi bem rompida, a gente tirou a resina que ela tinha na proximal. Ela tinha resina em todas essas proximais. E aí eu preparei e a gente fez isso, tá? Lindo. E aí, gente, mais uma foto do Guido aqui. A gente tem que entender que as características desse preparo, elas vão depender totalmente da condição inicial. Eu adorava uma foto de um peixinho, que eu acho que a Letícia tirou, porque eu adoro algumas coisas para lembrar. E eu acho que as características desse preparo, elas dependem completamente de onde você tá para onde você quer chegar. E a gente tem que avaliar minuciosamente onde que a gente está. Olha um caso como esse. Tem fratura, tem escurecimento. É claro que um caso como esse vai ter muito desgaste, tá? Não tem como eu não desgastar. Eu tenho que avisar meu paciente. Às vezes eu vou precisar de um pino nesse dente escurecido, do tanto que eu vou desgastar ele. Então a gente precisa ver isso. Aí esse foi um dos slides que desconfigurou. Vocês me desculpem, tá? Mas eu conto pra vocês o que estava escrito aqui. Vai ficar meio doidão pra vocês copiarem. Mas o que acontece? A profundidade do preparo, tá vendo? Profundidade do preparo pode ser sem desgaste, com preparo em esmalte ou com preparo em dentina. A redução, a extensão pode ser... Voltou a imagem? Tá preta ainda? Ainda tá preto. Pra mim, Tá preto? não vou ainda não. E agora, José? Continua? Não voltou ainda. Ai, eu odeio esse 048 que me liga. Aí, vai voltar. Esse povo querendo vender coisa de banco. E agora? Voltou, professor. Voltou.
Obrigada. E aí, gente, a extensão. Eu posso ter aquela redução incisal que eu mostrei pra vocês ou não. Nossa, mas é sério? Sério, quando desgasta muito pouco, às vezes a gente não reduz na incisal, tá? Mas o mais comum é reduzir. O preparo que eu passei para vocês, aquela técnica detalhada, é a técnica para preparo de faceta convencional. Se nós vamos só arredondar ângulos, o preparo é um pouco diferente. Vocês vão ver nos casos. Mas, Maísa, o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a preparar para faceta. Porque quando não tem que preparar é fácil, é só arredondar, né? Então, eu tenho que aprender. E aí, a gente tem que entender também que essa condição inicial pode ser sem alteração, ela pode ser com um leve escurecimento, ou pode ter ainda um escurecimento severo. Vou deixar vocês copiarem. Só um pouquinho, deixa eu só voltar na foto anterior. Vocês acham que esse dente tem um leve escurecimento ou escurecimento severo? Pode estar. Severo. Severo. Eu acho que é severo também. Eu também acho que é severo, tá? Claro que isso aqui pode mudar. Vocês vão ver um caso que aí que vocês vão assustar com o escurecimento mesmo. Mas aqui é o escurecimento severo, tem que desgastar bastante, tá? Vocês estão copiando? Querem que espera vocês copiarem? Sim. Eu queria que você traduzisse novamente. Professor, eu também. Essa primeira coluna aí é profundidade do preparo. E aí a profundidade, você sem desgaste, prepara o esmalte, prepara o dentina. Quando quiser que eu fale do outro, eu falo. Pode falar, professora, o outro. A segunda é a extensão do preparo. Que é esse do meio, sem redução incisal e com redução? Exatamente. E a terceira, vocês podem escrever só cor. Sem alteração, leve escurecimento e escurecimento severo. Ô, professora, deixa eu te perguntar, não tem indicações diferentes para faceta e lente de contato? Não tem indicação diferente, não, tá? A verdade é que o que acontece? Quando tem que fazer mais alteração, você indica faceta. Quando as alterações geralmente são menores, mais sutis, geralmente vai ser lente de contato. Mas como é a mesma coisa, é uma coisa só, que foi diferenciada historicamente, né? Porque as pessoas começaram a chamar assim, na verdade a indicação delas é a mesma, tá? Corrigir cor, corrigir posição, corrigir forma, tá bom? As indicações são a mesma para ambos. Não, claro tá bem, que para lente de contato é mais sutil e para faceta a gente consegue o resultado maiores transformações, tá bom? Tá bom. Isso é muito legal a sua pergunta, porque isso é uma dúvida de muito paciente. A maioria deles nos perguntam isso. Ah, mas não tem indicação diferente? Não são coisas diferentes? Não, é a mesma coisa. Gente, vamos comprar passagem? Ó, tá que sobe aqui. Posso passar? Não? Sim? Pode. Obrigada. E olha lá, gente, como eu já apresentei para vocês, mostrei para vocês que a vida é assim mesmo. O primeiro passo da reabilitação é o protocolo fotográfico, gente. E o protocolo, entendam que não é foto só de boca, tá? O técnico precisa entender o rosto da paciente de vocês. E hoje em dia, uma ferramenta muito boa que a gente está usando é vídeo, tá? Não sei se vocês viram minha conversa lá com o meu técnico, mas a gente se comunica muito por vídeo. Ele grava, olha, doutora, isso aqui assim, assim. Eu posto muito também, né? Isso aqui assim, assim, você tem que fazer isso. E danana. E uma coisa, gente, muito importante, muito importante. A gente é dentista, e aí, às vezes, a gente incorre no erro de ter uma certa arrogância com os nossos técnicos, né?
Não, mas eu sei o que eu tô fazendo. Gente, por favor, escutem os técnicos de vocês. Se vocês escolhem um técnico bom, se vocês que escolheram ele, vocês têm que confiar no serviço deles. Se ele fala, doutora, você tem que moldar de novo, acredita nele. Você tem que moldar de novo. Se ele fala, doutora, você tem que preparar de novo, você tem que preparar de novo, porque ele entende de coisas lá. Aí você fala, não, dá um jeito aí. Não. Aí você fala assim, meu técnico é ruim demais. Nunca façam isso, pelo amor de Deus. Chegar um paciente e falar assim, porque meu técnico. Gente, você que escolhe ele. Ele pensa assim, então por que você tá trabalhando com ele? Se o cara é ruim. Então, assim, eu falo, meu técnico é ótimo, é maravilhoso, é o melhor técnico que tem. E realmente, meu técnico é bom demais mesmo, de verdade. Mas, assim, não é meu técnico, né? Não sei se vocês sabem, mas, assim, eu falo meu técnico porque a gente tá falando de facetas. Eu tenho um técnico para facetas, um técnico para proto total, um técnico para fazer placa de bruxismo, um técnico para fazer coroa de cerômero. A gente tem vários técnicos, tá? Isso aí é o normal da nossa rotina. E, às vezes, para fazer faceta, às vezes a gente chega a ter mais de um técnico, porque cada técnico tem a sua característica. Os dentes deles são de um certo jeito. E, às vezes, para a face de um paciente, o trabalho de outro técnico vai ficar melhor. A gente manda para esse outro técnico, tá? Então, tipo assim, nossas funcionárias ficam doidas, porque elas têm que entender que tem vários laboratórios, ela vai ter que mandar para vários laboratórios, e tem trabalho chegando de vários laboratórios todos os dias. Então, a gente tem que saber disso. Mas, enfim, para fazer faceta, então a gente precisa gravar vídeos, mandar fotos, fazer uma documentação bem feita, porque o técnico tem que entender várias relações. Essa relação aqui, a gente chama de repouso, ela é muito importante. Essa boquinha boba, tá vendo? Pra gente entender quanto de exposição tem. Isso aqui é a Fernanda, minha amiga, pós-reabilitação, tá? Então, as lentes dela, a gente queria um aspecto muito natural para os dentes dela. Então, nessas fotos, a gente vê até uma translucidez acentuada, que eu particularmente não gostei tanto, confesso. Mas é um caso muito, 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 muito natural, tá? Então, era uma coisa que a gente queria e que ela queria também, era essa translucidez. Essas fotos realçam bastante, mas confesso que na boca dela não tá tanto. Ela é uma grande amiga, vejo sempre, e é um caso bem legal, tá? Então, não fica essa translucidez tão acentuada, não. Vocês vão ver nas fotos finais. Mas, além disso, dessas fotografias iniciais, seja em qualquer momento, nós precisamos planejar. Gente, planejamento digital é importante, mas o que manda é a boca, tá? O que manda é o que a gente vai colocar lá na boca e a gente vai ver. Mas é muito importante planejar, orientar o técnico, o quanto a gente tem que aumentar, para depois a gente conseguir fazer, né, o que a gente... fazer a nossa guia de desgaste. O que acontece? Alguém abriu o áudio, pode falar. Não? O que acontece, gente? Como que funciona? Funciona assim. A gente faz o nosso planejamento, tira as fotos iniciais, pá. Aí a gente faz o nosso planejamento. Tem que aumentar 2 milímetros aqui, tem que aumentar 1 milímetro ali. Anotamos, comunicamos para o técnico, comunicamos para todo mundo. E aí o técnico, gente, ele faz os dentes que a gente planejou em cera ou hoje digitalmente. Tem sido feito muito mais de forma digital. E aí a gente faz esses dentes, né, de forma digital, seja lá qual for. E aí, depois disso, a gente transfere isso para a boca do paciente. Como? A gente molda isso aqui com esse silicone, tá vendo? Copia, enche isso aqui de um material que chama resina bisacrílica e, leva na boca do paciente. Isso que é o irmão da Letícia. Então, antes da reabilitação dele. Então, o que fez? O técnico inserou, esse é o caso dele, enche isso aqui com a resina, leva na boca dele e ele olha, meu sorriso vai ficar assim. Naquele caso que eu mostrei pra vocês agora, vou abrir lá só pra vocês entenderem mesmo. Aqui, era desse jeito, pós-cirurgia, tal. E aí, o que a gente fez? Tinha o inicial, eu peguei, enchi com essa resininha e coloquei lá na boca dela. Por quê? Pra que isso é importante, gente? Pra ela ver como que ela vai ficar. É igualzinho no final? Claro que não. A cor é diferente, várias coisas são diferentes. Mas você pega e joga lá no computador na hora e mostra, você era assim, você vai ficar assim. Você gostou? Olha como é que tá. Por quê? Porque se ela falar assim, doutora, eu odiei, significa que tá tudo errado. Você tem que começar do zero, tá? E na hora da comunicação com o técnico, olha que legal.
Só mostrar para vocês aqui. O técnico, ele consegue fazer várias coisas. Olha que isso aqui, que legal. Ele tá planejando comigo e ele tá mostrando quanto que a gente vai aumentar. Ele vai lá no programa de computador dele, muda tudo, mostra onde que a gente vai aumentar, onde que a gente vai tirar, tá? Olha a alteração que tá sendo feita. Gente, graças a Deus a gente vive nessa época que a gente tem realmente... Vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigada. A gente tem a possibilidade de trabalhar com o planejamento digital. Olha que legal isso aqui. Ele vai, pega o modelo que eu fiz, joga lá dentro da boca dela. E aí, à medida que ele joga dentro da boca dela, ó, ele vai me mostrando como que tá e o que vai virar, como é que vai ficar a boca dela. E choquem, gente. Isso que a gente planeja lá para a boca dela é basicamente a forma que fica, tá? Tem fotos até mais bonitas dessa menina do que essas ainda. Mas olha lá, a hora que a gente termina, olha ela. Acho que vocês já viram eu postando esse caso, mas essa mudança dela é gritante. Essa é ela pós-cirurgia de aumento de coroa, que o Juliano fez, e essa é ela depois das facetas. Mas isso era imediatamente, assim, as fotos finais dela são maravilhosas. E é isso. A gente faz isso todos os dias, tá? É lindo, tá? É maravilhoso. Dá vontade de sair fazendo em todo mundo, mas não é assim, não. E olha lá que legal. Alterações que vão ganhar muito. O caso do Lucas, que é o irmão da Leti, ele é muito bonito, tá? Na boca é muito natural. E aí viu que precisou de algumas alterações, tá? Ainda tava um pouquinho torto e tal. Então, mas olha a super mudança que o mockup já faz no paciente. E olha lá. A gente consegue ter uma ideia do que vai ser a dimensão final, comprimento e tudo mais. E aí, gente, na hora de preparar, a gente tem que entender. Primeiro, olha esse artigo, que legal. Não precisa copiar isso aí não, tá? Isso aí é só para vocês ficarem, crescerem, aprenderem. Mas isso aqui eu nunca vou cobrar isso aqui de vocês, não. Esse artigo, ó, é um artigo que fala da resistência adesiva de laminados de porcelana em dentes anteriores preparados e não preparados. E aí ele fala que o esmalte não preparado tem mais resistência. Mas você acabou de falar que quase sempre a gente prepara. Sim. Mas, gente, a vida, infelizmente, né? Tudo na vida a gente tem que pesar o que é bom e o que é ruim. Olha esse outro artigo aqui, também não precisa copiar, só para vocês verem. E olha que legal. Ele acompanhou os 508 laminados por 12 anos. E viu que tinha 42 falhas, tá? Beleza, gente, 42 falhas em 508 em 12 anos não é tanta coisa, tá? É uma média de 8%, inferior a 8%. Que podem ser pelos mais diversos motivos. Eu não lembro os motivos de falha exatamente desse artigo. Mas, assim, em 12 anos é bastante coisa. A gente tem que falar para o nosso paciente que a taxa de sucesso é muito alta. Não significa que não vai falhar o dele. Ele está ganhando uma restauração. Em algum momento vai falhar. Mas olha que legal. Os preparos que foram limitados ao esmalte tiveram 99% de sucesso. Já os que tiveram dentina, tiveram 94%. Caiu um pouco. Ou seja, gente, sempre que possível, a gente vai terminar em esmalte. Percebam os casos que eu mostrei para vocês. Todos, sem exceção, tirando aquele que eu mostrei para vocês, que é da minha paciente de ontem, todos estão terminando em esmalte. Só se eu tiver que desgastar muito que eu vou terminar em dentina, tá? Então, olha lá. O ideal seria que todos os preparos não se estendessem até a dentina. O Rafael fala muito isso, Rafael de Curso. Ele fala assim, o ideal é que a gente não desgastasse dentina. O ideal seria que tivesse tudo em esmalte. O ideal seria nem preparar. O ideal mesmo seria nem precisar fazer faceta. Então, o ideal é isso. O ideal a gente é ter dente íntegro, rígido, lindo, sem lesão de cárie, bonito, branco. Esse é o ideal. Mas, às vezes, a gente precisa agir. E quando a gente precisa agir, a gente tem que saber como agir, né? Então, olha lá. Na hora de agir, nós vamos entender isso aqui. Que, às vezes, lá na cervical, a gente tem um esmalte fininho, xoxo. Então, nem sempre a gente vai conseguir que todo mundo termine em esmalte. E aí, vamos entender os fatores que vão influenciar nas características do meu preparo. Ó, eu devo. Os fatores que influenciam. Cor do substrato. Olha o que eu falei para vocês. Se aquele escurecimento era severo, pensa esse.
Esse caso foi um caso que a gente pegou na especialização também. A gente não chegou a terminá-lo na nossa especialização, mas é um caso chocante. Eu nunca vi um escurecimento desse na minha vida, além dessa paciente. E a coitada tinha justamente nos 2 centrais, tá? Uma pessoa super humilde e que teve várias intercorrências no tratamento, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, gente, quanto, professora, que eu vou desgastar? Vou sair desgastando de qualquer jeito? Não. A gente tem um cálculo que a gente vai fazer. E esse estudo foi o primeiro que falou. Olha que interessante. Eu adoro mostrar esse estudo e mostrar isso aqui, ó. Ele é de 2001. Faz as contas aí, gente. 2001, 2020 menos 2001 são 19. Eu acredito que deve ter gente, deve ter algum aí de vocês que nasceram em 2001 ou perto. Então, assim, gente, em 2001, o povo já sabia disso. E até hoje parece que o povo não sabe. O povo quer ganhar volume para desgastar dente. Em 2001 já tinha sido publicado na literatura que para cada cor que você quer mudar, cada tom que você quer mudar, você tem que desgastar em média 0,3 milímetros. Isso significa o quê, Maísa? Significa que esse dente super escuro aqui, que deve ser um A4, para chegar num A1, por exemplo, eu vou estar mudando quantos tons? Vou do A4 para o A3, do A3 para o A2, do A2 para o A1. Então, eu preciso de pelo menos 0,9 milímetros. Se eu não tiver uma restauração de 0,9 milímetros associando desgaste e acréscimo, eu não vou conseguir corrigir esse dente, tá? Mas, na verdade, esse dente é muito mais que isso. Ai, que susto! Pode falar. Maísa, para chegar ao tom que eu quero, eu vou desgastando e vou, por exemplo, olhando se está no tom, ou, por exemplo, tem que fazer uma radiografia, alguma coisa do tipo? Não, tem que fazer. Vou voltar lá atrás para você entender. Você lembra essa guia que eu mostrei aqui, ó? Cadê? Essa aqui. Tá vendo essas guias, essas azulzinhas? Sim. Essas guias, olha essa aqui. A gente pega uma sonda milimetrada e mede para ver quanto de desgaste que eu tenho, quanto de espessura aqui, ó, que eu tenho, entendeu? Entendi, obrigada. Então, o que eu faço? Antes de começar a preparar, eu vou moldar. Depois eu preparo e vou usando essa guia. Chamam guias de desgaste. Justamente para isso. A radiografia não consegue me mostrar, tá? É clínico mesmo, totalmente clínico. Mas vai ter uns casos aqui na frente que você vai entender mais uma vez, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. E aí, olha lá, gente, mais uma vez. Esse outro estudo fala que se eu quiser fazer mínimas intervenções, tipo, é A2 e eu quero ir para A1, ou seja, eu quero mudar um tom, 0,2 milímetros é suficiente. Mas aí, via de regra, a gente vai funcionar nesse intervalo aí, entre 0,2 e 0,3. Eu gosto de trabalhar com 0,3, tá? 0,3, porque a gente vai trabalhar com segurança para o protético trabalhar com qualidade. Olha isso, gente. Esse dente é impressionante, né? Eu fico chocada toda vez que eu vejo as fotos dele, porque ele é muito escuro. E percebam que a gente tem muitas alterações. Além de alteração intrínseca, de dentro para fora, percebam que a restauração do lado é bem manchada também. Então, a gente tem muitas alterações de cores aqui, tanto intrínsecas quanto extrínsecas. Ou temos alterações pequenas, olha lá, mais uma vez o caso da minha amiga. Se vocês forem olhar com olhos bem clínicos, vocês percebem que o 11 é mais escuro do que o 21. O trauma, às vezes, causa isso. Então, a gente tem que desgastar mais o 11, não tem jeito, pra gente conseguir um resultado legal. Esse caso aqui, essa que é a menina que eu vou mostrar pra vocês, ela é dentista. Mais uma vez, o 11 teve trauma. Quando o dente tem trauma, gente, percebam que o valor dele tá um pouquinho mais baixo, ele é mais escuro um pouquinho que o 21. Então, também tem que desgastar mais. Mais uma vez, é 11, hein, maldito. Mais uma vez, o 11 mais escuro que o 21, tá? Trauma também. Então, gente, esse é um fator que influencia, assim, de uma forma muito importante, que é a minha alteração de cor. Outro fator que vai influenciar bastante é o meu volume vestibular. E esse volume vestibular, ele está diretamente relacionado com o perfil de emergência. Maísa, o que é isso, perfil de emergência? Nunca ouvi falar disso, ou já ouvi falar. Mas o nome já fala. Graças a Deus, né? A nossa língua é linda, então quase tudo tem lógica. Emergência. Emergência lembra emergir.
perfil é a forma. O perfil de emergência é a forma como o meu dente emerge, sai da minha gengiva. Olha lá. É isso aqui, ó. É a forma como o dente faz. Sai. E esse perfil de emergência, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Porque o que tem de gente que restaura dente e deixa o dente barrigudo, meu Deus do céu, tá? E quando ele deixa o dente barrigudo, se alguém de vocês tem faceta, infelizmente eu sou obrigada a compartilhar isso com vocês, que me deixa triste, mas tem muitos colegas de vocês, não foi nenhum nem dois, que já vieram falar comigo: professora, fiz uma faceta com alguém, graças a Deus ninguém nunca me deu nome, com um dentista, e esse dentista, e agora fica acumulando alimento toda vez que eu como. Por quê? Porque deixou o dente gordo aqui, ó, barrigudo. E aí esse perfil de emergência, maior do que 10 a 15 graus, esse ângulo aqui muito acentuado, ele faz com que eu acumule restos de alimento, placa bacteriana e irrite essa gengiva. Então a gente tem que ter muito cuidado. Que esse ano, olha que lindo esse caso, é o mesmo caso da minha amiga, tem até tá tão imediato, tem até resto de cimento aqui, ó, esse aqui é resto de cimento. Olha lá, uma gengiva fina, um dente que emerge lindamente da gengiva, sem deixar ele barrigudo, tá? Tá saindo da gengiva suavemente. Eu sei que eu não vou causar problema pro meu paciente com isso aqui. Por quê? Porque eu tô obedecendo o perfil de emergência. Mas como que eu consigo isso? Desgastando onde precisa ser desgastado, tá? Nesse caso, desgastando a cervical. Olha que legal. Aqui com a peça, aqui sem a peça. E a gente percebe que a gente tem um ângulo que sai suavemente. Esse ângulo geralmente vai ser de 10 a 15 graus. E isso é muito mais grave quando a gente tem situações dessa, gengiva fina. Até que essa gengiva é fina. Qualquer desaforo aqui, ó, ela fica brava. Ela responde, ela vai responder com inflamação e reabsorção. Agora, se a gente tem uma gengiva espessa, como é o caso dessa moça aqui, ó, aí essa gengiva ela já aguenta um pouco mais de desaforo. Eu consigo ganhar um pouquinho de volume, tá? Sem que a gente tenha aquela barriga, fazendo com que o dente tenha mais volume do que a minha gengiva. Por quê? Porque olha lá, o que acontece se eu dou volume demais ou se eu deixo excesso na minha gengiva. Gente, olha aqui, coitado dessa gengiva. Fez a restauração e olha o jeito que a coitadinha tá. Tá aqui, ó, inflamada, reclamando, sangrando, doendo. Comecei a contar pra vocês lá atrás e eu sou muito distraída, parei. Falei que há uns 5 anos atrás eu fiz um caso de um amigo meu totalmente sem desgaste. E aí fiz, a gente fazia muito na época. E meu sonho era trocar essas facetas dele. Ele adora, ele não percebe que incomoda, mas eu olho pra gengiva, tem uns pontinhos vermelhos na gengiva. Pra ele não é problema nenhum, pra mim é um problema gigantesco, tá? Porque pra mim é um problema que é um incômodo, que quer uma falta de saúde da gengiva, tá? Por que isso aconteceu? Porque eu fiz sem desgaste, tá? Então, zero desgaste. Fui lá e hoje eu não faço mais isso. Então, tô ensinando pra vocês o caminho das pedras, contando com o que eu já errei. Então, olha lá o que eu já falei pra vocês. Restaurações com volume maior do que o normal ou que invadem o suco gengival podem gerar acúmulo de placa e, por consequência, a inflamação. É o que a gente tá vendo aqui, tá? Então, vou beber uma aguinha, respirar, contar até 10 enquanto vocês copiam. Uma aguinha não, tô tomando chá de hibisco. Essa quarentena acabou com minha vida. Pode mudar? Passar? Passei. Ainda não, professora. Tá, voltei. Então, olha lá, gente. Outro fator que influencia é o eixo de inserção. É o que eu falei para vocês. A gente tem que ver muito bem a aresta e como que essa peça vai entrar. Porque, às vezes, você fala, tá fácil. Resolve isso aqui fácil. Diastema, pode vir. Faço sem desgaste nenhum. Vai colocar essas peças depois, gente. Gente, é uma tristeza cimentar a peça
que você acha que vai ficar lindo e de repente o trem não entra e quebra, tá? Se você não prepara da forma correta, o negócio quebra mesmo. Quebra. Você vai colocar. Aí você vai perder a credibilidade com o seu paciente. Por quê? Porque você vai colocar uma faceta. Na hora de colocar ela quebrou, ele vai falar, nossa, isso não presta de jeito nenhum. E aí é uma luta até você convencer ele de que aquilo ali. Na verdade, você devia explicar para ele que, na verdade, foi você que não preparou direito, né? Mas você não vai fazer isso. Então você tem que explicar que não. Igual eu expliquei para vocês semana passada, que a cerâmica ela é friável, mas se for depois de cimentar ela tá forte, mas é difícil. Então, gente, sobre o eixo. Quando a gente tem arestas muito paralelas, perceba, eu vou dar um zoom aqui, que a hora que vocês veem a minha aresta mesial e a distal, ó, olha lá, mesial, distal. Todo mundo sabe que essa aresta mesial e distal, a linha aqui, ó, que passa, né, mais alta, delimitando essa área que a gente tem de espelho aqui desse dente. A gente percebe que nesse dente elas são bem paralelas. Isso significa o quê, Maísa? Quando você tem, ó, parece que os dentes estão quadrados, tão paralelas que elas são, essas arestas verticais. Significa, gente, que tá muito bom aqui. Aqui eu não vou ter problema com o meu eixo de inserção. O jeito que eu colocar minha peça, ela vai entrar. Então, eu arredondei, delimitei o limite ali pro meu técnico saber onde é, tá lindo, maravilhoso, é correr pro abraço. Agora, vai fazer um caso igual esse, vamos ver esse lateral. Se a gente for traçar uma linha aqui nesse lateral, a gente tem uma linha que vai para dentro, a outra que não tá tão legal. Essas aqui dos centrais, coitados, que estão distalizados, não é um dente quadrado, a gente vê linhas que não são linhas realmente paralelas, isso é péssimo. Tá? Isso é muito ruim. Ou seja, nesses casos, gente, não tem jeito não. Olha aqui, esse aqui é o eixo desse dente aqui. Se não mandar broca nesse dentinho, tadinho, ele vai ficar feia a reabilitação. Maísa, não tem nada que me incomoda mais quando eu vejo uma reabilitação que cada dente tá com eixo para um lado. O que é o eixo? Essa linha que a gente passa aqui no dente. Você vê, um tá olhando lá pro leste, outro tá olhando lá pro oeste. Os dentes têm que respeitar. Existem eixos de inserção que a gente precisa respeitar. Mais uma vez, olha isso aqui. Como que eu não mando broca num trem desse, gente? Não vai ter faceta que entra aí, não. A gente precisa desgastar, tá? É exatamente o que eu mostrei pra vocês. Era o caso que eu tinha mostrado lá da minha paciente, que o lateral precisei desgastar, porque senão não ia entrar. Então, a gente tem que respeitar isso. Aqui, a gente já tem um fator... Os dois centrais estão lindos, mas quando você olha os lateral, olha lá, que beleza. Não tem como desgastar essa distal, não, gente. Ó, dos dois laterais. Tem que desgastar. Por quê? Porque senão não vai entrar. Não adianta a gente querer, tá? E olha lá o que faz. Mas é pouco? Às vezes é pouco. Olha que legal. Esse que pouco já resolveu. Mas o paciente tem que saber que vai desgastar. Você não pode mentir pra ele também, não. Falando assim, não vai fazer nada aí, não. Aí de repente você começa a desgastar. Ele, ai, meu Deus. Tá? É muito pouco. Pensem que isso aqui tá em grande aumento. Mas tem. Pra quê? Pra vir minha pecinha de cerâmica ali e ela, ó, vestir bonitinha, tá? Tem dessa, não. De vir o negócio, né? Igual eu falei pra vocês, não é o Lego da internet, não. O negócio precisa de respeito, né? A gente precisa respeitar o trabalho que a gente faz, porque isso aqui é difícil pra caramba. Depende de muito conhecimento técnico, tá? Olha lá, lindo, maravilhoso essa faceta. E aí vamos entender os casos clínicos que a gente tem para entender que cada caso é um caso. Esse caso aqui é o mesmo que eu mostrei para vocês lá atrás, quando a gente estava falando da leucita, lá na outra aula. Só que agora vocês vão ter a oportunidade de ver essa menina e a transformação. Claro, né, gente? Numa ela tá maquiada e na outra não também. Mas vocês vão ver quão diferente ela fica. Porque essa menina é modelo, a gente tem muitos pacientes lá na ABO que são modelos. Então, uma agência que trabalha conosco. E tem um povo que é modelo, que tem uns dentes, coitado, que realmente não dá para tirar foto sorrindo. E ela, menina alta, um rosto muito fotográfico. E a gente percebe, olha que legal, falei para vocês que essa foto é muito importante. Essa foto de repouso, que é da boquinha boba. Vocês estão vendo que tá expondo só dente inferior? Isso aí tem um comprometimento estético muito grande quando expõe só dente inferior, tá? Porque, principalmente na mulher, isso aí dá um ar de sensualidade, a exposição dos dentes superiores, que ela não tem,
E ela percebe isso nas fotos dela, tá? Ela já tem um lábio volumoso. Então, precisa ter uma exposição legal. Isso aí dá um ar de envelhecimento. Nós, mulheres, expomos, em média, 2,8 a 3 milímetros. Os homens têm que expor 1,4, tá? Menos do que a gente. E olha lá, a hora que sorri, a hora que a gente vê o sorriso dela, a gente percebe que os dentes, eles não estão com a linha que tá paralela ao lábio inferior. Então, é problema, tá? Então, olha lá, desgaste, gente. Se envelhece muito, o sorriso dessa menina é muito jovem, com um sorriso envelhecido. Não dá, não. Olha o tanto de desgaste desses dentes, inclusive decorrente de tratamento ortodôntico. Aí foi o que eu falei pra vocês, a hora que a gente viu que ela tinha um biótipo gengival espesso, tá? Então, aceitava um pouquinho de desaforo essa gengiva. Então, fez com o mínimo de preparo, só arredondamento de ângulos. As peças foram confeccionadas maquiadas, provadas em boca. Olha lá que linda a prova. E cimentadas. E aí, quando cimenta, vou diminuir aqui, porque tava grande. Olha a diferença, gente. Mais uma vez, claro, ela está com batom vermelho. Mas não é só o batom vermelho. Vocês percebem que essa exposição, vou voltar ali para vocês entenderem, dá um ar totalmente diferente pro sorriso dela, tá? Parece que a boquinha dela tá murcha, apesar de ter um lábio que não tem nada de murcho aqui. Aqui a gente tem uma exposição muito legal. Uma maior condição de sensualidade, obviamente, e uma maior harmonia. Olha lá a diferença pro sorriso dela, pro rosto de uma mulher alta, e uma compatibilidade bem maior desse sorriso. Agora ela tem presença. E ela realmente caiu muito bem para ela, né? Então, é muito diferente. E ganha-se muito. É um caso muito bonito, o caso dela. Mariana, o nome dela, modelo. E esses modelos fotográficos, eles ganham muito com essas alterações do sorriso deles. Esse caso aqui é o caso da minha... Não, é da dentista que eu falei pra vocês. Então, um caso muito bonito mesmo, que ela caiu de moto, tadinha, indo pra faculdade, quebrou os 2 dentes anteriores. Estava no último ano de faculdade. E veio até a gente pra arrumar. Então, olha lá, essa aqui já é diferente. Olha o tanto de exposição que ela tem. E aí, é um problema. Por quê? Porque se na Mariana a gente tinha que ganhar altura, nessa indivídua, ganhar comprimento, nessa indivídua aqui, se a gente ganha comprimento, ferrou, tá? Porque se ganha comprimento, ela vai ficar pior que a Mônica. Então, a gente tem que fazer exatamente do comprimento que ela tem. Olha lá as restaurações que fizeram na coitadinha. Uma restauração aqui, outra ali, né? Opa! Voltamos. Uma restauração. Professora, Oi. eu também tenho um central que é, assim, quando eu era pequeno, eu caí, fraturei o dente, e até hoje eu tenho essa restauração. E ela é feia? É horrível. É? Uai. Bem escura. A gente pode trocar ela. Deve. Depois, quando a gente estiver presencialmente, me procura que a gente vê opções para você. Não, certinho. Tá? Às vezes, quem sabe, se você quiser fazer, tipo, às vezes na faculdade, isso aqui tem que ser bem mais pra frente, né? Às vezes vira seu TCC de alguém. A gente pode pensar nisso. Mas é difícil acertar um central, mas é uma opção muito viável, tá? Não, certo. A gente conversa sobre ela. Ou troca por uma resina mais bonita também, que é mais fácil acertar e troca em outro momento, tá? A gente pensa. E é muito comum isso, exatamente esse trauma e tudo mais. E olha lá. Gente, minha rua é assim, o povo vai anunciar as coisas na rua. Acho que abriu. Ó, esse caso aqui que eu falei pra vocês, caiu, quebrou. Larissa, o nome dela. E aí, olha o que acontecia. Não tinha muito que aumentar, não, esse dente dela. Não podia aumentar para lugar nenhum. Isso aqui, ó, são as guias que eu mostrei para vocês. São as guias de desgaste que a gente fez. E aí, a gente fez essas guias. Essa aqui é uma guia para a gente ver horizontalmente o quanto que eu tô desgastando. E olha que legal, nesse caso aqui, vocês vão ver direitinho o passo a passo da técnica. Eu iniciei fazendo um sulco cervical, olha lá, delimitando. Nossa, mas é pouquinho. Olha o tanto que é pouquinho, ó. É muito pouquinho. É questão de 0,2 milímetros, tá? Depois a gente dá continuidade fazendo os sulcos horizontais, ó, ou leva lá para o proximal, igual vocês viram. E aqui, ó, traz para horizontal, ó, fazendo direitinho em todos os terços, tá? 2 ou 3 sulcos. Aqui a gente fez 3 sulcos.
Depois disso, faz a união com a broca 21,35 nos 3 eixos. Ó, percebam que a minha broca tem inclinações diferentes. Aqui na porção incisal, no terço médio, no terço cervical. Leva até a proximal para mascarar aquela área que a gente tem de esmalte, para não ter problemas, tá? Dá acabamento com o recortador de margem gengival. Faz a redução incisal com a broca 21,35. Depois faz acabamento e polimento para esse dente ficar lisinho. Olha lá que lindo. Pergunta que foi da Gleice, não foi aquela hora? Mais uma vez, sobre a preservação. Aqui a gente pode preservar a proximal, tá? Preservou, linda. Meu Deus do céu. E aí, o que a gente faz? Olha lá que lindo, tem espaço para preparar. Ó, minha guia. Mas tá fininho, qual que é o problema? Dá para fazer fininho, ela não tem alteração de cor grande, tá? Então, a gente tem toda a condição que favorece. Apesar de estar fininho, a gente tem espaço. E percebam que eu falei para vocês, o 11, ele tinha uma alteração de cor maior, olha que legal. Já que ele tem alteração de cor maior, a gente tem mais espaço para nossa restauração. Isso aqui é o que a gente chama de fio retrator. A gente põe um fiozinho dentro da gengiva, a gente para afastar. Percebam que aqui eu tô vendo o término direitinho, tá vendo? A gente afasta a gengiva para poder moldar com mais qualidade esse término. E depois disso, já moldou. Aí aqui eu tô fazendo um provisório, ó, eu fiz provisório de resina. Eu que fiz a resina lá do paciente, faz o polimento, lindo, maravilhoso. Ah, esse aqui era o provisório dela, nem a peça, que saiu depois, a gente até fotografou, ficou muito bonitinho meu provisório. E aí ela tá de provisório, vai para casa com provisório. Depois meu técnico fez essas obras-primas aqui, que são as facetas dela em cerâmica felduspática. Lembrem, cerâmica felduspática tem baixa resistência, mas tem alta estética. Era um caso que a gente precisava de muita estética. E aí a gente fez. Como que a gente cimenta, gente? Primeiro a gente faz uma provinha a seco, coloca só as pecinhas secas lá em cima. Aí depois a gente vai colocando um negócio que chama pasta de prova, ou try-in. E a gente vai escolhendo com várias cores. Usamos primeiro a cor neutra, que é como se fosse um negócio transparente. Usamos essa que foi mais escura. E a paciente quis que fosse a mais escura, para ficar mais normal, natural. Nós também, nós achamos que ficaria mais compatível, tá? E aí, a gente vai cimentar. Para cimentar, a gente faz como se fosse fazer uma restauração. Faz ataque ácido, faz adesivo, só que o adesivo a gente não polimeriza o adesivo. Coloca um cimento lá, prepara a peça também e cimenta. Geralmente, os 2 centrais, a gente cimenta juntos, tá? Para eles não mudarem de posição, mas só os 2 centrais. Remove os excessos de cimento com o pincel, e esse é o aspecto imediato. Depois, os excessos da cimentação, a gente tira com lâmina de bisturi. E olha que lindo, gente, sinceramente. Esse caso é tão bonito, que nem dá para ver que é cerâmica. Ele é muito bonito. Aconteceu um fato engraçado que o Marquinhos, professor da equipe também, dias depois, quando a gente estava ajustando, ele chegou aí, foi lá falar, tipo assim, nossa, qual que foi? A gente foi encher o saco dele, falando que tinha sido os laterais, e ele acreditou. E nós, como a gente trabalha com isso, a gente tem uma visão um pouco mais treinada, principalmente no paciente. A gente já bate o olho, eu bato o olho, eu já sei que é uma cerâmica, principalmente se for um silicate lítio. Então, assim, tava muito natural mesmo. Então, é um caso muito, muito legal, muito bonito, e que vocês conseguem ver, que a gente consegue fazer 2 dentes com uma naturalidade impressionante, tá? Que é esse caso que nos apresenta. Olha que lindo quando a gente olha aqui na proximal. Essa foto é realmente maravilhosa, tá? Quando a gente olha assim, é dente, sinceramente. É muito difícil falar que isso aqui é porcelana, tá? Muito bonito mesmo. Mérito todo, não tô falando muito bonito que é meu trabalho não, porque não é meu trabalho não, mérito é todo do técnico. Que ele que trabalhou assim, de forma tão exímia, tá? Então, olha lá. Muito legal mesmo. E é o caso final dela. Uma diferença muito grande, muito natural. Agora, esse caso aqui é o caso da Fernanda, que foi o que eu falei pra vocês algumas vezes, tá? Então, a gente vê já que ela tinha uma exposição que dava para aumentar um pouquinho, mas já tinha uma exposição interessante, dentes bem compridos, proporcionais para a face dela, mas que a gente podia melhorar isso aqui, claro. Então, essa broca aqui, gente, ela é uma broca multilaminada. O que ela faz? Ela remove resina sem desgastar dente, tá? Então, a gente primeiro fez isso, tirou toda a resina, e olha o que eu falei para vocês. Quando tirou a resina, sem mexer, sem tocar no dente, a gente já tinha
bastante diastema, tá? Por isso que o caso dela tem diastemas. E aí depois a gente foi avaliar individualmente. Dentes que precisavam de mais desgaste, que no caso era o central, o 11, que era mais escuro, e os outros que estavam numa cor mais legal. Então a gente faz, né, o passo a passo da técnica. Sulco cervical, gente, tá vendo? Para todos os dentes é do mesmo jeito. Depois que fez o sulco cervical, olha que legal, ó, bem indicado aqui. A gente vai fazendo o horizontal, aqui não tem a foto do horizontal. Depois faz a união desses sulcos, levando até bem lá no proximal, para mascarar. Mas é porque o dente vizinho não tá protegido? Porque ele tá sendo preparado também, claro. Que são os 4 anteriores. Opa! Então, olha lá. Levou na proximal, inclinação da broca pra gente... Olha que linda essa foto. Pra gente mascarar bem essa proximal. Depois, arredondamento de ângulos, muito importantes. Esse dente, por mais incrível que pareça, ele é vital, tá? E tá lindo, vivo, tranquilo, a gente acompanha. E olha lá, olha que preparo mais maravilhoso. Preparo lindo, tá? A gente é assim, gente. A gente é dentista, a gente acha essas coisas bonitas. Olha lá, maravilhoso. Com uma capacidade muito grande de mascarar a proximal. E aí, a gente registra a cor inicial do preparo, tá? Percebam que o dente 11 é realmente mais escuro. E as peças são confeccionadas. A gente queria, a paciente também queria, uma translucidez maior. Isso foi conversado em conjunto. Como eu disse para vocês, eu, Maísa, acho esse caso um pouco translúcido, tá? Ou seja, esse sisal dele. Mas olha a qualidade. Isso aqui também é cerâmica feldspática. Olha a qualidade que a gente vê dessas peças. Realmente parece dente nessa foto. Mais uma foto do Guido, tipo, impecável. E o dente provado lá em boca, tá? A gente primeiro faz a prova com diferentes passos para ver qual que é a cor que a gente quer cimentar. E faz o passo a passo da cimentação. É como restaurar dente. Faz ácido, lava, aplica adesivo. Depois disso, leva a peça cheia de cimento lá. E aí, olha que lindo, que lindeza que é. É a foto que eu mostrei para vocês. Essa foto absolutamente imediatamente após a cimentação. E essa qualidade aqui, ó. Sem perfil gengival, sem perfil de emergência, passar acima da linha da gengiva. Qualidade, gente. Saúde. Já tem... Vai fazer 4 anos esse ano que eu cimentei esse caso. E a Fernanda tá lá, linda, com os dentes dela, tá? Super, nossa, foto maravilhosa. Aqui a gente consegue ver muito bem essa naturalidade, tá? E aqui o que eu falei pra vocês, é um pouco translúcido, mas não tanto quanto nas outras fotos que a gente viu, tá? Esse que é o estado natural dela mesmo. Bastante harmônico, tá? Bem proporcional pro sorriso dela. Gente, é isso. Fazer faceta, né? É uma coisa linda, maravilhosa, que a gente... Se o paciente fica feliz, ele te ama pro resto da vida. Se ele fica triste, ele te odeia pro resto da vida, né? Então, deixa eu botar minha carinha aqui pra vocês. Então, assim, mas... professora... Ah, tá. É o que eu tô falando pra vocês. A gente tem que saber fazer. Saber o que a gente tá fazendo, tá? Respeitar a biologia do paciente, respeitar a saúde, respeitar a técnica, porque é uma técnica que não é o que parece ser, não é o que as pessoas fazem que pareça ser. É sério, tá? É difícil, é cauteloso, cada material se comporta de um jeito e a gente tem que conhecer todos eles. Tá bom? Gente, espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Tem alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram compartilhar? Ah, sim. Tiffany, é o seguinte. Vou mostrar para vocês. Que bom, Thalita, que você gostou. Vou mostrar de novo a questão do Trying aqui para vocês. O Trying é uma pasta de prova. Como que ele funciona? A pasta de prova, apresentar tela. A pasta de prova, gente, ela é um negocinho que o fabricante fez para ajudar a gente, que ele é assim. Se a gente põe o cimento é fotopolimerizado. Aí se a gente pega e taca o cimento lá no dente, né? Porque olha aqui, tá vendo que tem de várias cores? Tem cimento de várias cores, tá? Esse aí tem esse warm, neutral e light. Mas a gente tem cimento que tem, tipo assim, 6 cores. Então, para que a gente usa essas cores diferentes do cimento? Porque as peças são tão fininhas que uma diferença pequena de cor vai influenciar também na minha
uma diferença pequena de cor do cimento vai influenciar na minha cor final. Então, fica um pouquinho de diferença. Eu vou lá e uso um cimento de cor diferente para me ajudar. E aí, o que eu faço? Para eu ver qual que é a cor de cimento ideal, eu uso esses negocinhos, que são simplesmente tipo um gel hidrossolúvel com pigmento. E é o mesmo pigmento do cimento. E aí, o que eu faço na hora de provar? Eu vou lá e coloco no dente do meu paciente. Ó, deixa eu achar. Cadê? A da Larissa. Dá pra ver direitinho. Aí eu falo, será que eu vou cimentar com cimento mais escuro? Será que eu vou cimentar com cimento mais claro? Então, o que eu faço? Esse aqui, ó, é o cimento transparente. Eu ponho, mostro para o paciente. Você gostou desse? Gostei, mas vamos ver outro? Aí a gente põe um outro. E esse, o que você achou? É muito pouco, não sei se vocês conseguem ver, mas vou até colocar na vertical aqui para ver se vocês conseguem ver melhor. Mas ó, nessa imagem aqui, às vezes dá para ver melhor. Tá vendo que tem uma diferença de valor desse de cima, que era um cimento mais claro, para esse de baixo, que é um cimento mais escuro? E a gente achou que o mais escuro era mais compatível com o dente dela, tá? Que esse mais claro tava ficando um pouquinho mais claro. Ela também achou. E aí a gente optou por cimentar com o mais escuro. Aí, na hora de cimentar, não adianta pegar esse spray. Tem que usar o cimento mesmo. E conseguiu entender? Foi a Thalita. Foi a Tiffany. Tiffany, você conseguiu entender? Isso, Laura. É aquela solúvel em água, exatamente. É essa mesmo. Pode ir no meu consultório, Thalita. Super recebo meus pacientes, alunos. Gente, é isso. Ficou mais alguma dúvida? Deu para esclarecer? Todo mundo pronto para ir para o laboratório? Para responder as dúvidas dos curiosos, amigos de vocês, pacientes. Dia que vai ser aula prática, professor? A aula prática é dia 18, se não estiver enganada. Ah, sim. Tá? Tem que conferir se tá com as broquinhas completas e tudo mais. Meninos, vou mandar os slides, tá? Alguém gravou, foi Gleice que gravou, né, de novo. Vai, Vitória, pode responder agora, como a gente tá numa coisa separada, cada um escreva, pode ser só o seu primeiro nome, porque aparece o nome de todo mundo aqui pra mim. Aí escreve o primeiro nome aqui, pode ir escrevendo aqui, tá bom? Que depois eu dou o print e salvo. Que bom que gostou, eu adoro. Espero que vocês tenham gostado, porque realmente eu até empolgo, falo mais rápido que o normal, quando eu tô empolgada eu falo rápido. Porque eu amo esse tema e eu espero que vocês também tenham gostado, viu? Vou ficar sem minha foto, sem minha coisa. Beijos. Bom final de semana pra vocês. Até semana que vem. Vou só ficar sem fotinha aqui.